Sai daqui. Olá, queridos! Bom dia com alegria, com amor, com paz no coração e calma. Paz e calma, como diz Rahá e Ahá. Calma e paz. Esse é o lugar, né? Da gente caminhar, olhando para as coisas do coração. Morinho, Sião, Molinho, falamos sobre Sião hoje. Onde é Sião? Lugar alto, no pico do morro. No pico do morro, aonde Deus está, onde está tudo lá. Isso é Sião, né? Que você só entra de coração mole em Sião. Muito bem. Pensamento positivo. Bom dia, Luzia Solange, novamente. Bom dia, Elaine. Bom dia, Juramar. Francisco Jamar. Bom dia, Joyce, Jussara. Bom dia a todos, querido. Bom dia a todos, a todas e a todos. Não, que a todos nada. Que a todos não é nada. Que a todos. Todos já contempla todos e todas. Simples assim. Bom dia a todos. Não é o seu ser... não é gnomento, não, é smurfetizento. Fala aí, ser smurfetizento. Nossa querida Smurfette. Bom dia. Bom dia. Com alegria? Alegria. Cabelo da... assim, eu estou desconfiando, sabe, que, na realidade, a Elaine, ela é uma mutante, sabe? Mutante dos Transformers, assim, sabe? Mutante dos... como é que chama lá? Não é os Incríveis. Como é que chama? Tem um filme que são os mutantes. Os Homens de Preto também, sabe? Que tem os alienígenas que se disfarçam. Os Homens de Preto, nos MIP. Uau! Eu acho que a Elaine é uma extraterrestre mutante. Você olha o cabelo dela, um dia está castanho escuro, aí tem outro dia que está loiro, cara. Não dá tempo de fazer tinta, não fazer essa coisa. Ela é uma mutante, cara, é uma mutantezinha, eu acho. Tá aí. Uma alienígena disfarçada. Alienígena, com certeza. Como é que chama aquele filme, cara, do cara das garras da mão, que sai assim as garras da mão do cara? Esqueci o nome daquele filme completamente. Já vou lembrar. Se vocês não sabem, imagine eu que não assisto filmes. É que eu tenho Wolverine. O Wolverine, mas qual que é o filme do Wolverine? Não estou lembrando também. Já vou lembrar. X-Men. Ela é uma X-Girl. Uma X-Girl. É isso aí, X-Men. Tô ligado nessa paradinha aí da dona Elaine. Muito bem, amados. Vamos para o terceiro dia de leitura? Aí, amados, só vim falar um bom dia aqui, já estou indo. Bom dia com alegria. Nós somos conversar, dona Elaine. Como é que está a sua agenda aí? Fala me chama depois da leitura. Me chama. Tá bom, te chamo. Vocês ouviram meu bom dia, que é um bom dia que eu estou dando para dizer como é o meu bom dia com energia. Bom dia! Olha quanta energia, estou sentindo. Energia vindo do Nordeste. Eu vou para a academia, não sei se vai dar para eu ouvir, né? Porque lá geralmente tem barulho. Ô, Jussara, foi muito engraçado aquele hipopótamo de manhã, cara. Você botou para quebrar, foi muito bom, viu? Acordei inspirado. Aquele hipopótamo dando palminha, batendo palminha, cara, logo no liderança 5 horas da manhã, foi muito bom, cara. Parabéns, viu? Esse é o espírito. Muito bom, amados. Bora lá, Luzia Solange, descer o bambu nesse livro. Cuidado com a doutrina, né? Olhar o positivismo longe de doutrina, hein? Vamos escutar mais um pouquinho. Bora lá. 7. Espere sempre o melhor e consiga o. Por que meu filho fracassa em todo negocio em que se mete? Perguntou intrigado um pai acerca do filho que tinha mais ou menos 30 anos de idade. Era realmente difícil compreender os fracassos daquele jovem, pois, ao que parecia, tinha tudo. Descendia de boa família e sua educação, bem como suas oportunidades de negócios, estavam acima da média. No entanto, tinha uma trágica propensão para o fracasso. Tudo em que punha a mão ia mal, esforçava-se bastante, e mesmo assim não era coroado de êxito. Acabou, porém, encontrando a resposta para aquela situação, uma resposta curiosamente simples, se bem que fortíssima. Após pôr em prática, durante certo tempo, o segredo que descobrira, perdeu aquela tendência para o fracasso, e adquiriu a essência para o triunfo.
Sua personalidade começou a definir-se e suas energias tomaram um novo alento. Não faz muito tempo, no almoço que tivemos, não pude deixar de admirar aquele dinâmico jovem no auge de seu poderio. É assombroso o que o senhor fez, comentei. Há uns anos atrás, fracas. Sabem tudo. Agora soube transformar uma ideia original em um negócio formidável. O senhor é um líder em sua comunidade. Por favor, explique como se operou essa mudança extraordinária no senhor. Realmente foi a coisa mais simples, respondeu ele. Apenas aprendi a magia da crença. Descobri que se adquire o pior quando se espera o pior, e que se conseguirá sempre o melhor se espera também pelo melhor. Isso tudo aconteceu quando pus em prática um versículo da Bíblia. E que versículo é esse? Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos 9h23. Fui criada em uma casa religiosa, explicou, e ouvi esse versículo muitas vezes, sem que ele, no entanto, produzisse qualquer efeito em mim. Um dia, na sua igreja, ouviu ressaltar essas palavras numa prédica. Num relâmpago percebi que a razão de meus insucessos jazia no fato de meu espírito não se achar preparado para crer, para pensar positivamente, para ter fé, quer em Deus, quer em mim mesmo. Segui sua sugestão de colocar-me nas mãos de Deus e pôr em prática as normas para a aquisição da fé que o Senhor delineou. Comecei a alimentar somente pensamentos positivos. Naturalmente, procuro viver sempre direito também. O jovem sorriu e continuou. Deus e eu fizemos uma sociedade. Quando adotei essas normas, as coisas começaram a melhorar para mim quase imediatamente. Adquiri o hábito de esperar sempre o melhor e não o pior. E esse é o motivo pelo qual meus negócios têm sido coroados de êxito, ultimamente. Penso que seja um milagre, não? Perguntou ele, ao concluir sua fascinante história. Não foi milagre, porém. Na realidade, o que aconteceu foi que ele tinha aprendido a usar uma das mais poderosas leis do mundo, uma lei reconhecida pela psicologia e pela religião, a saber, modifique seus hábitos mentais para crer em vez de descrer. Aprenda a esperar e a não duvidar. Com isso trará todos os bens para o reino das possibilidades. Não quer isso dizer que, pelo fato de você ter fé, irá forçosamente conseguir tudo o que quer ou o que pensa que quer. Talvez isso não redundasse para o seu bem. Ao colocar sua confiança em Deus, ele guiará o seu espírito de modo tal que você não irá desejar coisas que não sejam boas para você, ou que não estejam em harmonia com a vontade dele. Significa, porém, positivamente que, quando se aprende a ter fé, aquilo que parecia impossível passa para a área das coisas possíveis. Todas as grandes coisas acabam tornando-se uma possibilidade para você. William James, o célebre psicólogo, disse: nossa fé ao iniciarmos um empreendimento duvidoso é a única coisa, compreenda bem isso, é a única coisa, que assegura o bom êxito dele. Aprender a ter fé é de importância capital. É o fator básico do sucesso em qualquer empreendimento. Quando você espera o melhor, está libertando em seu espírito uma força magnética que, pela lei da atração, tende a trazer-lhe o melhor. Mas se espera o pior, está libertando de seu espírito uma força de repulsão que tende a afastar de você o melhor. É assombroso como essa expectativa do melhor põe em movimento forças que fazem com que ela se materialize. Um exemplo interessante desse fato foi descrito alguns anos atrás por Hugh Fullerton, um famoso escritor de histórias esportivas da era passada. Quando eu era menino, era ele o meu autor favorito nas histórias desse gênero. Uma história de que nunca me esqueci versava sobre Josh Haley, que em certo tempo foi dirigente do clube de S. Antonio da Liga do Texas. O Haley tinha uma pleiade de jogadores, 7 dos quais vinham desenvolvendo um belíssimo jogo, e todo mundo era de opinião que o time iria facilmente levantar o campeonato. Mas aconteceu que o time começou a fracassar, tendo perdido 17 jogos em 20 encontros que teve. Os jogadores começaram a acusar uns aos outros de azarentos. Jogando com o clube de Dallas, um time medíocre naquele ano, somente um jogador de S. Antonio conseguiu um ponto, e por mais estranho que pareça foi justamente o lançador. O time de Haley foi derrotado naquele dia. Depois do jogo, a rapaziada dirigiu-se para a sede do clube. Era um grupo de pessoas desconsoladas. Josh Haley sabia que tinha um agregado de astros, compreendeu que o mal deles jazia apenas no fato de alimentarem um pensamento errôneo. Não esperavam marcar um ponto. Não esperavam ganhar, mas sim, ser derrotados. Não pensavam na vitória, pensavam na derrota. Seu padrão mental não era o da expectativa, mas sim da dúvida. Esse processo mental negativo os inibia, tolhia-lhes os músculos, tirava-lhes a coordenação. Não havia no time qualquer fluxo de energia. Deu-se o fato de que, naquela ocasião, encontrava-se naquelas vizinhanças um pregador muito popular chamado Slater. Ele alegava fazer curas pela fé e parecia que estava obtendo resultados surpreendentes. Multidões acorriam para ouvi-lo e todo mundo tinha confiança nele. Talvez o fato de acreditarem em seu poder fosse o que capacitava Slater a conseguir aqueles resultados. O Haley pediu a cada jogador que lhe emprestasse os seus 2 melhores bastões. Pediu depois aos componentes do time que ficassem no clube até que voltasse. Colocou os bastões num carrinho e pôs-se a caminho com eles. Passada 1 hora, voltou cheio de júbilo e informou aos jogadores que Slater, o pregador, havia abençoado os bastões, os quais possuíam agora um poder invencível. Os jogadores ficaram pasmados e, ao mesmo tempo, satisfeitos. No dia seguinte, venceram Dallas, tendo obtido uma alta contagem de pontos. Lutaram denodadamente na liga e sagraram-se campeões. Hugh Fullerton declarou que, no sudoeste, durante muitos anos, os jogadores estavam dispostos a pagar uma grande quantia para possuir um bastão de Slater. Independentemente da força pessoal de Slater, o fato que se constata é que algo formidável sucedera no espírito daqueles jogadores. Modificara-se-lhes o padrão dos pensamentos. Começaram a pensar em termos de expectativa e não de dúvida. Esperavam sempre o melhor. Esperavam pontos, belo desenvolvimento do jogo e vitórias, e conseguiam-nos. Não havia diferença alguma naqueles bastões. Disso estou certo. Havia, porém, uma diferença no espírito daqueles homens que os usavam. Sabiam que podiam ser bem-sucedidos. Um novo padrão de pensamentos modificara o espírito daqueles homens de modo a poder operar neles a força criadora da fé. Talvez você não esteja sendo bem-sucedido no jogo da vida. É possível que você esteja na posição de lançar a bola e não saiba como acertar. Lança-a repetidas vezes e ela não atinge a meta. Permita-me dar-lhe uma sugestão. Garanto que surtirá efeito. A base de minha garantia é o fato de milhares de pessoas terem seguido minhas recomendações e obtido com isso grandes resultados. As coisas serão bem diferentes se experimentar realmente esse método. Comece a ler o Novo Testamento e anote o número de vezes que ele cita a fé. Escolha uma dúzia de conceitos sobre ela, os que você mais gostar. Decore-os. Absorva-os no seu espírito. Repita-os muitas vezes, especialmente antes de dormir. Por um processo de osmose espiritual, eles se impregnarão em seu subconsciente e, com o tempo, modificarão o padrão básico de seus pensamentos. Esse processo transformará num crente e numa pessoa confiante, e quando isso se der, você se tornará um elemento triunfante. Terá novas forças para conseguir o que Deus e você julgarem que deva receber. A mais poderosa força na natureza humana é a técnica da força espiritual que a Bíblia ensina. Muito habilmente, a Bíblia faz ressaltar o método pelo qual uma pessoa poderá fazer algo de si mesma. A fé, a crença, o pensamento positivo, a fé em Deus e em outras pessoas, a fé em si mesmo e na vida. É esta a essência da técnica.
Nica que ela ensina. Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos 9 horas e 23 minutos. Se tens fé, nada será impossível para ti. Mateus 17 horas e 20 minutos. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9 horas e 29 minutos. Tenha sempre fé, e com isso, terá enraizado em você mesmo essa verdade. A fé remove montanhas. Algumas pessoas céticas que jamais aprenderam essa lei sobre os efeitos do pensamento positivo poderão duvidar de minhas asserções no tocante aos extraordinários resultados oriundos do emprego dessa técnica. As coisas tornam-se melhores quando você espera o melhor em vez do pior, pois, libertando-se da dúvida, você poderá entregar-se inteiramente aos seus esforços e nada há que possa interpor-se no caminho do homem que se concentra inteiramente num problema. Quando você se aproxima de uma dificuldade como unidade pessoal, essa dificuldade, a qual em si mesma é uma demonstração de desunião, tende a desaparecer. Quando toda a concentração de suas forças físicas, emotivas e espirituais é tomada em consideração, a consolidação dessas forças, quando propriamente empregadas, torna-se irresistível. Esperar o melhor significa que você coloca todo o coração e deixe a essência central de sua personalidade naquilo que você deseja realizar. As pessoas são derrotadas na vida não por causa da falta de capacidade, mas sim, por falta de um interesse mais profundo. Não lançam esse interesse naquilo que esperam realizar. Não põem nele o coração. Em outras palavras, não se entregam inteiramente às suas expectativas. As pessoas que se recusam a entregar-se inteiramente a essas expectativas não conseguirão o resultado que desejam. A chave mestra para triunfar na vida, conseguir o que se deseja profundamente, é entregar-se de corpo e alma ao trabalho ou projeto em que se estiver empenhado. Em outras palavras, seja qual for o trabalho, é preciso que a ele se entregue completamente. A vida nada negará de si aquele que lhe dá tudo o que tem. Infeliz. A maioria das pessoas não age dessa maneira. De fato, poucas são as pessoas que assim procedem. É essa a causa do fracasso, ou se não do fracasso, a razão por que não chegam a triunfar completamente. Um célebre atleta canadense, Ace Percival, disse que a maioria das pessoas, atletas ou não se esforça com denodo. Não luta valorosamente numa competição, motivo porque nunca atinge o ponto mais alto para o qual não lhe falta, no entanto, capacidade. Red Barber, um célebre locutor esportivo, contou-me que poucos foram os atletas que conheceu que se esforçavam com verdadeiro denodo. Esforce-se denodadamente, leitor, que a vida não lhe criará empecilhos. Um famoso trapezista estava ensinando seus alunos a fazer acrobacias. Finalmente, tendo dado todas as explicações e instruções, pediu-lhes que demonstrassem suas habilidades. Um estudante, olhando para o poleiro no alto, o qual lhe parecia inseguro, onde devia fazer suas acrobacias, foi subitamente assaltado pelo medo. Começou a sentir calafrios. Afigurava-se-lhe que ia esborrachar-se no solo se pusesse em prática a lição. Não se lhe movia um músculo, tal o medo que sentia. Não poderei fazer essa acrobacia. É impossível, tartamudeou ele. O instrutor passou o braço em volta dos ombros do rapaz e disse-lhe: escute, rapaz, você pode fazê-lo muito bem e vou dizer como. Disse-lhe então uma frase que é de inestimável importância. É uma das mais sábias observações que já ouvi. Lance seu coração sobre a barra que o seu corpo o acompanhará. Copie essa frase. Escreva-a num cartão e ponha no bolso. Coloque-o sob o vidro que cobre a sua mesa de trabalho. Pregue-o na parede ou no espelho do qual costuma fazer a barba. Melhor ainda, grave a frase no espírito se realmente deseja fazer algo na vida. Essa frase encerra um grande poder. Lance seu coração sobre a barra que o seu corpo o acompanhará. O coração é o símbolo da atividade criadora. Tenha o coração voltado para o objetivo que deseja alcançar. Alimente o seu espírito com essa chama ardente que jamais encontrará um não por resposta. Toda a sua personalidade seguirá a meta que o seu coração seguir. Lance seu coração sobre a barra significa lançar a fé sobre as dificuldades e vencer todas as barreiras, todos os obstáculos. Em outras palavras, lance a essência espiritual de seu ser sobre os empecilhos, que a sua parte material a acompanhará. Ela trilhará o caminho da vitória, do qual o seu espírito, inspirado pela fé, foi pioneiro. Espere o melhor e não o pior e haverá de conseguir o que o seu coração deseja. É o que estiver em seu coração, sejam quais SS boas ou más, fortes ou fracas que você haverá de receber. Disse Emerson. Cuidado com o que deseja, pois será o que você receberá. Essa filosofia é de valor prático, como se verá pela experiência porque passou uma jovem que entrevistei há uns anos atrás. Ela marcou um dia uma visita ao meu escritório para as 2 horas da tarde. Foi um dia muito atarefado para mim e cheguei um pouco atrasado. Aliás, atrasará-me apenas uns 5 minutos. Ela já estava esperando-me na sala de conferência. Evidentemente ressentira-se com o atraso, pois cerrava fortemente os lábios. São 2 horas e 5 e marcamos a minha visita para as 2, disse ela. A pontualidade é uma coisa que admiro sempre, acrescentou. Eu também. Sempre creio na pontualidade e espero que perdoe o meu atra só involuntário, respondi com um sorriso. Mas a jovem não se achava em boa disposição, pois foi logo dizendo com rispidez: tenho um problema muito importante para apresentar ao senhor e desejo uma solução. Espero de fato uma solução para ele. Foi quase gritando que ela acrescentou: é melhor apresentá-lo sem mais palavras. Desejo casar-me. Muito bem, respondi. É um desejo perfeitamente normal. Gostaria de auxiliá-la. Desejo saber por que não posso casar-me, continuou ela. Toda vez que travo amizade com um homem, passado algum tempo ele desaparece, e é mais uma oportunidade que se vai. Falou depois com franqueza. Os anos vão passando e com eles a mocidade. O senhor dirige uma clínica que trata de problemas íntimos. Tem certamente experiência. Estou lhe apresentando o problema tal qual ele é. Diga-me por que não posso casar-me. Estudei-a para ver se ela era realmente uma pessoa a quem se pudesse falar com franqueza, pois tinha que dizer certas coisas se ela desejasse, de fato, uma solução. Finalmente achei que a jovem estava à altura de seguir a receita que seria necessária para corrigir suas dificuldades pessoais. Falei então: bem, analisemos agora a situação. Evidentemente a senhorita é dotada de um espírito bom e de interessante personalidade. Permita-me dizer-lhe que é muito bonita. Era verdade tudo o que eu disse. Felicitei-a de todos os modos que pude. Filo sinceramente. Prossegui depois. Creio que estou vendo suas dificuldades. Vejamo-las. A senhorita censurou-me porque cheguei 5 minutos atrasado. Foi realmente muito severa para comigo. Por acaso, ocorreu-lhe alguma vez a ideia de que sua atitude representa um defeito muito grave? Creio que o marido teria sérios embaraços se a senhorita se mostrasse assim tão exigente. De fato, a senhorita dominá-lo-ia de tal forma que a sua vida matrimonial se tornaria desagradável. O amor não pode viver sob o domínio. A senhorita tem um modo de cerrar os lábios que indica uma atitude prepo. Tente. Geralmente o homem, é bom que lhe diga, não gosta de ser dominado pelo menos de um modo tal que não lhe passe despercebido. E acrescentei: creio que a senhorita se tornaria bem atraente se não cerrasse assim os lábios. É preciso mostrar-se terna, ter certa doçura, o que não é possível conseguir se persistir nesse hábito. Observei-lhe o vestido. Custará muito dinheiro, sem dúvida. Contudo, não lhe caía bem. Ousei então dizer: talvez o que vou falar esteja fora da minha alçada, e espero que não se melindre com a minha opinião. Tenho a impressão de que a senhorita poderia fazer com que esse vestido lhe assentasse um pouco melhor.
Eu sabia que essa minha descrição era algo desajeitada, mas a jovem se mostrou de boa paz. Acabou achando graça e riu alto. Certamente o senhor não usa fraseologia da moda, mas percebi o que quis dizer, disse. Sugere-lhe então, talvez auxiliasse um pequeno arranjo nos cabelos. Estão um pouco soltos. Poderia também acrescentar um pouquinho de perfume, apenas um pouquinho. Mas a coisa realmente importante é adotar uma nova atitude, a qual eliminará essas rugas que a senhorita faz no rosto e lhe dará uma qualidade indefinível, conhecida como sendo a alegria espiritual. Estou certo de que isso porá em evidência todo o seu encanto. Sim, senhor. Nunca esperei que fosse receber os conselhos desse pote no gabinete de um pastor, confessou ela, rindo-se. Que também, de fato, mas hoje em dia temos que entrar em todos os terrenos para resolvermos os problemas humanos. Falei-lhe então acerca de um velho professor que tive na Universidade de Wesley, em Ohio, chamado Holly Walker, o qual dizia que Deus dirige um instituto de beleza. Explicará que algumas jovens, quando entravam no colégio, eram muito bonitas, mas quando voltavam 30 anos depois para visitar o estabelecimento, via-se que tinham perdido toda a sua beleza. O encanto de sua juventude parecia ter curta duração. Por outro lado, outras jovens que lá entravam e que eram despidas de encanto, quando voltavam para uma visita 30 anos depois eram bonitas senhoras. Como se operava essa diferença? Perguntara Walker. Ele mesmo explicou. Essas últimas senhoras tinham a beleza de uma vida espiritual interior estampada em seus rostos, e acrescentou: Deus dirige um instituto de beleza. Bem, a jovem meditou no que eu lhe disse durante os minutos e declarou pois, há cabimento em tudo isso que o senhor disse. Vou tentar seguir suas recomendações. O fato predominante é que ela pôs em prática as minhas recomendações. Passaram-se alguns anos e já me tinha esquecido dela. Certo dia, numa cidade, depois que terminaram um discurso, uma senhora encantadora, acompanhou. Fazer uma pausa. Cara, é surreal, entende? A ressonância das coisas, entende? Né? O que a gente falou agora no Aliança 559? Exatamente isso. Você ser um pilar de luz, você ser lá um Lioesh, é você estar no rejuvenescimento. Essa é uma das bases que você precisa olhar, entende? Se você, como é que você está? Se você está ficando, se você está envelhecendo e está ficando aí, né? Ou se você olha para o seu rosto, olha para o seu ar e você se vê rejuvenescendo. Precisa olhar para esse lugar. Não adianta falar da espiritualidade, não adianta ficar dentro da igreja, dentro do templo, dentro das lives, se você não coloca em prática aquilo que precisa ser colocado em prática. É o visível apontando para o invisível. Ninguém precisa falar, entende? Está escrito aí a história. Simples assim. E aí ele está trazendo isso no livro. Vocês pegaram o negócio, cara? É muito doido isso. É muito doido esse lugar, tá? Então, ressaltando, chamando a atenção a isso. Não entendi muito bem O que você não entendeu, Jussara? o que você disse. Então, mas o que você entendeu? Preciso entender o que você não entendeu. Eu acho que eu não entendi. Eu não ouvi direito. Eu só estou repetindo o que eu falei no Aliança 559, agora no finalzinho. Tá? Então, o que eu tô trazendo aqui? Lembra no Aliança 559? Eu peguei e falei, cara, se olha no espelho e vê como é que é. Você tem distorção ou não tem distorção? Ah, sim. Está rejuvenescendo ou não está rejuvenescendo? Como é que é esse lugar? Como é que você olha uma pessoa e fala assim, nossa, eu te vi há 10 anos atrás, você está mais jovem do que você estava com 10 anos atrás? Entendi. O tempo não passa para você, aí as pessoas acham que é genética, que é não sei o quê. Isso não tem nada a ver com genética. Isso tem a ver com uma vida conectada, não é uma vida espiritual. É isso que eu digo que esse livro é limitado nesse sentido, que fica trazendo só a conexão. Olha os triângulos que eu falei hoje, o triângulo da cabeça, o triângulo do coração e o triângulo da vagina, ou do pênis, do falo. Apontando para baixo. Você precisa conectar o triângulo apontando para cima. Então, não é só o triângulo para cima, nem só o triângulo para baixo. Ou seja, não é só a espiritualidade ou só a matéria. É uma matéria espiritualizada e um espírito materializado. Essa comunhão da harmonia dos mistos que vai trazer paz e calma, que vai trazer uma tranquilidade no coração, uma compreensão, um entendimento, uma sabedoria. É esse lugar. E é esse lugar que vai trazer a gênesis e a regênesis da história. É isso. Tá bom? Tá bom, entendi. Então, Obrigada. vamos continuar. Vamos continuar.
acompanhada de um homem muito simpático e de uma criança de 10 anos de idade, mais ou menos, aproximou-se de mim e perguntou com um sorriso: como assenta ele agora? Assenta o quê? Indaguei, admirado com aquela pergunta sem nexo. O meu vestido, explicou ela. Acha que assenta bem? Fiquei um tanto confuso. Sim, assenta bem, disse-lhe. Mas por que me faz essa pergunta? O senhor não me está reconhecendo, não é? Vejo muitas pessoas em minha vida, confessei. Francamente, não a estou reconhecendo. Não creio que a tenha visto antes. Ela me lembrou a conversa que tivemos anos atrás, a qual descreve: quero que conheça meu marido e meu filhinho. O que o senhor me disse era absolutamente verdade, declarou com certo calor. Quando procurei, sentia-me a mais desanimada e a mais infeliz das criaturas, mas pus em prática os princípios que o senhor sugeriu. Segui-os à risca. Surtiram efeito. Não existe criatura mais encantadora que minha Mary, interveio o marido. Devo dizer que ela correspondeu a todas as minhas expectativas. Evidentemente, ela andou frequentando o Instituto de Beleza de Deus. Ela não só abrandou e aperfeiçoou seu espírito interior, como também soube usar apropriadamente a grande qualidade que possuía, aquela força impulsionadora que a fez conseguir o que desejava. Dispôs-se a transformar-se para que seus sonhos se tornassem realidade. Teve a qualidade de espírito para orientar-se. Aplicou a técnica espiritual e teve uma fé profunda, embora simples, de que podia conseguir por meios criadores e positivos o que seu coração desejava. A fórmula consiste, pois, em saber o que desejamos. Cumpre convencer-nos de que o que desejamos é justo. Transformemo-nos de maneira a receber, como coisa natural, aquilo que almejamos e tenhamos sempre fé. Com a força criadora da fé estimularemos a formação das circunstâncias que nos irão trazer o objeto de nossos sonhos. Estudantes do pensamento dinâmico moderno estão percebendo cada vez mais o valor prático das ideias e doutrinas de Jesus. Especialmente as verdades como a que contém esta frase: de acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9h29. De acordo com a fé que você tiver em si mesmo, em seu emprego, em Deus, é o que terá, e não mais que isso. Se você tiver fé em seu emprego, em si mesmo e nas oportunidades de seu país, e se tiver fé em Deus e trabalhar e estudar arduamente, poderá galgar um posto elevado na vida, o objeto de seus sonhos. Toda vez que encontrar uma barreira à sua frente, pare, feche os olhos, imagine tudo que possa estar acima dela e nada que possa estar abaixo, e depois, pela imaginação, transponha com o seu coração e julgue-se como tendo recebido uma força impulsionadora. Creia que está de fato sentindo essa força em si. Ficará maravilhado com a energia que fluirá de seu ser. Se no íntimo, idealizar sempre o melhor e empregar o poder da fé e da energia, conseguirá o melhor. Naturalmente, nesse processo de conseguir o melhor é importante saber aonde você quer ir na vida. Poderá atingir seu objetivo, seus sonhos tornar-se realidade, poderá chegar ao lugar desejado somente se souber qual o seu objetivo. Este deve ser bem definido. Muitas pessoas nada conseguem simplesmente por não saberem o que querem. Não tem alvo nitidamente definido. Não se pode espirrar o melhor quando não se tem um objetivo certo. Um jovem de 26 anos veio consultar-me por não se sentir satisfeito no emprego, ambicionava ocupar uma bela posição e desejava saber como poderia melhorar as circunstâncias. Era um desejo muito natural e digno de ser considerado. Muito bem. Para onde o senhor pretende ir? Indaguei. Não o sei exatamente, respondeu ele com certa hesitação. Não cheguei a pensar nesse particular. Sei que desejo ir para algum lugar, menos ficar onde estou. O que sabe o senhor fazer bem? Qual a sua capacidade de trabalho? Está aí uma coisa de que também não cogitei, mas que gostaria de fazer se tivesse de optar por outro trabalho. Insisti. Francamente não o saberia dizer, respondeu ele desalentadamente. Realmente, não sei o que gostaria de fazer. É uma coisa que ainda não me passou pela cabeça. Acho que tenho de cogitar também nesse ponto. Preste atenção no que lhe vou dizer. O senhor deseja ir para algum lugar. Não sabe para onde. Não sabe o que pode fazer ou gostaria de fazer. É preciso que ponha em ordem suas ideias antes de pensar em sair do lugar onde está. É esse o motivo do fracasso de muitas pessoas. Elas nunca chegam a parte alguma, pois têm apenas uma vaga ideia do que desejam fazer. Nada se consegue se não se tem um objetivo certo. Fizemos uma análise completa daquele jovem. Estudando suas possibilidades, descobrimos que possuía certos predicados que ele mesmo ignorava. Mas foi necessário despertar suas energias. Ensinamos-lhe por isso as normas para a aquisição da fé. Hoje ele está a caminho do êxito. Ele sabe agora o que quer e o que deve fazer para conseguir a materialização de seus desejos. Sabe o que lhe será melhor e esperá-lo. Nada o deterá. Perguntei a um preeminente redator de jornal, uma personagem inspiradora. Como chegou o senhor a ser redator deste importante jornal? Quis sê-lo, respondeu ele simplesmente. E isso foi bastante? O senhor o quis e ficou sendo redator? Bem, talvez não tenha sido só por isso, mas foi o que pesou bastante no processo, explicou ele. Acredito que a gente, quando quer chegar a um resultado, deve resolver definitivamente o que deseja ser ou realizar. Naturalmente, é preciso ter um objetivo justo e deve-se gravá-lo no espírito. Trabalhando arduamente, tendo fé no trabalho, a ideia então formada se torna tão poderosa que tende a assegurar o êxito. Há uma profunda tendência, declarou ele, para se alcançar aquilo que se imagina e conserva gravado firmemente no espírito, mas é preciso que o objetivo seja justo. Assim dizendo, o redator puxou de um cartão muito velho e explicou: costumo repetir todos os dias essa citação, a qual se tornou meu pensamento dominante. Copiei-a e dou a você. O homem confiante em si, positivo, otimista e que empreende o seu trabalho, com a segurança de que será coroado de êxito magno. Diz a sua condição. Atrai para si as forças criadoras do universo. É realmente um fato que a pessoa que tem confiança em si e é otimista magnetiza a sua condição e adquire energia para atingir o seu objetivo. Por isso, espere sempre o melhor. Nunca pense no pior. Afaste do pensamento as coisas ruins. Nunca deixe passar pelo espírito que o pior poderá acontecer. Afaste tal concepção do pensamento para que não crie raízes nele. Traga sempre nele a essência do que há de melhor. Alimente-a, concentre-se nela, conceba-a em suas orações e cerque-a de uma fé inabalável. Faça-a sua obsessão. Espere o melhor e o poder criador e espiritual do pensamento, auxiliado por Deus, dar-lhe-á. Talvez ao ler este livro você esteja numa situação que julgue ser desesperada e dirá com seus botões que nenhum pensamento irá modificar a situação. Respondo a essa objeção, não é como pensa. Mesmo que esteja numa situação desesperada, você encerra dentro de si uma força potencial. Cumpre apenas descobri-la, soltá-la e erguer-se com ela. Isso requer coragem e caráter, é claro, mas o principal é a fé. Cultive a fé, e você terá a coragem e o caráter necessários. Uma mulher foi obrigada, pela adversidade, a trabalhar como vendedora, um ramo de atividade no qual não tinha experiência alguma. Sua tarefa consistia em fazer demonstrações com aspiradores de pó, de casa em casa. Ela assumiu uma atitude negativa para consigo mesma e para com seu trabalho. Não acreditava que pudesse fazer tal serviço. Sabia que ia fracassar. Receava entrar numa casa. Mesmo quando era chamada para fazer uma demonstração. Acreditava que não
Poderia efetuar uma venda. O resultado, que não era para se admirar, foi que ela fracassou em muitas de suas entrevistas. Aconteceu que um dia ela visitou uma senhora que lhe dispensou uma atenção como até então nunca receberá. A essa freguesa, a vendedora contou toda a história de seus fracassos e dificuldades. A outra a ouviu pacientemente e disse-lhe depois serenamente: se a senhora espera o fracasso, é natural que fracassará. Pense em ser coroada de êxito e tenho certeza de que será bem-sucedida. X, e acrescentou: vou dar-lhe uma fórmula que, creio, irá auxiliá-la. Ela dará nova feição aos seus pensamentos, nova confiança e ajudá-la a conseguir os seus fins. Repita-a antes de fazer cada visita. Tenha fé nela e ficará maravilhada com o que ela fará pela senhora. A fórmula é esta: se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos 8h31. Modifique-a, porém, personalizando-a. Diga: se Deus estiver comigo, quem irá poder estar contra mim? Se Deus estiver comigo, então saberei que com o auxílio dele poderei vender aspiradores de pó. Deus compreende que a senhora deseja segurança e apoio para si e para seus filhos. Praticando esse método que estou sugerindo, a senhora receberá força para conseguir o que deseja. A mulher aprendeu a utilizar-se daquela fórmula. Visitava cada casa esperando fazer uma venda, sempre idealizando resultados positivos e não resultados negativos. Empregando esse princípio, logo adquiriu nova coragem, nova fé e uma confiança mais profunda em sua própria capacidade. Costuma agora dizer: Deus me ajuda a vender aspiradores de pó. Quem poderá contestá-la? É um princípio autêntico e bem definido que o nosso espírito tende a receber aquilo que ele ardentemente espera conseguir. Talvez isso seja verdade porque o que realmente esperamos é aquilo que de fato desejamos. É preciso que você deseje algo que seja suficiente para criar uma atmosfera de fatores positivos para que o seu desejo se torne realidade. É preciso pôr nele todo o seu coração. Todo o seu coração, eis o segredo. Quer isso dizer que, se com todo o complemento de sua personalidade, você for em busca de um ideal, amparado pelos anseios de seu coração, os passos que você der não serão em vão. Permita-me dar-lhe 6 palavras que são a fórmula de uma grande lei. O poder da fé faz maravilhas. Elas encerram uma força dinâmica e criadora. Conserve-as no seu espírito. Deixe-as mergulharem no subconsciente que elas poderão auxiliá-la a vencer quaisquer dificuldades. Mantenha-as no pensamento. Diga-as sempre. Diga-as até que seu espírito as aceite. Até crer nelas, o poder da fé faz maravilhas. Não tenho dúvidas quanto à eficiência desse conceito, pois o tenho visto surtir efeito tantas vezes que meu entusiasmo pelo poder da fé não tem limites. Você poderá vencer qualquer obstáculo. Poderá conseguir as coisas mais extraordinárias pelo poder da fé. E como a desenvolverá? Eis a resposta. Sature o espírito com os grandes ensinamentos da Bíblia. Se despender 1 hora por dia, lendo-a e decorando as suas grandes passagens, permitindo assim que estas apurem a sua personalidade, a transformação em você e em suas experiências, pouco faltará para ser maravilhosa. Uma única parte da Bíblia realizará isso para você. O capítulo 11 de S. Marcos é suficiente. Você encontrará o segredo nas seguintes palavras que constituem uma das maiores fórmulas desse livro. Tem fé em Deus. Isso é positivo, não? Pois em verdade te digo que todo aquele que disser a esta montanha, é específico esse ponto, que se remova, isto é, afaste-se, e se lance ao mar, isto é, longe da vista. Qualquer coisa que se atirar ao mar desaparecerá para sempre. O Titanic jaz no fundo do mar. O fundo do mar está semeado de navios. Lance o obstáculo denominado montanha, as águas, e se não tiver dúvidas no coração. Por que se emprega aqui a palavra coração? Porque ela quer dizer que você não deve alimentar dúvidas em seu subconsciente, na sua essência interior. Não é tão superficial quanto a dúvida no espírito consciente. Esta é normal e inteligente indagação. É a dúvida profunda e fundamental que deve ser evitada. Deverá crer que aquelas coisas que ele disser haverão de suceder, e ele terá aquilo que disser. Marcos 11, 22, 23. Não se trata aqui de uma teoria arquitetada por mim. É ensinada no melhor livro que se conhece, a Bíblia, aliás o livro que mais se lê no mundo, atravessando gerações e gerações, independentemente do que possa surgir em questão de conhecimento e ciência. A humanidade, muito acertadamente, confia mais nele do que em qualquer outro documento, e diz-nos a Bíblia que o poder da fé faz maravilhas. A razão pela qual as grandes coisas não acontecem a algumas pessoas, jaz no fato de não serem elas específicas no aplicarem o poder da fé. A frase dirá esta montanha, quer dizer, não aplique seus esforços à cadeia de montanhas de todas as suas dificuldades, mas sim, ataque apenas a coisa que possa estar, no momento prejudicando-o. Seja específico. Ataque suas dificuldades uma de cada vez. Se há alguma coisa que você deseja, como agir para consegui-la? Em primeiro lugar, pergunte a si mesmo, devo desejá-la? Submeta essa pergunta a um exame sincero para ter certeza de que realmente a deseja. Se puder responder a ela afirmativamente, peça-a então a Deus com todo fervor. Se Deus, que é onisciente, crê que você não a deve ter, não se apoquente, ele não lhe dará. Sendo ela justa, peça a Deus, e quando a pedir, não alimente dúvidas em seu coração. Seja específico. A solidez dessa norma adveio-me de um fato que me contou um amigo, um negociante do Oeste Central, um perfeito cavalheiro, de verdadeiro espírito cristão. Ele ensina a Bíblia numa das maiores classes do seu estado. Na cidade, onde vive, é o chefe de uma fábrica que emprega 40.000 operários. A mesa de seu escritório está sempre repleta de papéis sobre religião. Ele tem até mesmo alguns de meus sermões e boletins. É um dos maiores fabricantes de geladeiras nos Estados Unidos. Pregue sempre uma grande fé, nada de coisa superficial, declarou. Não julgue que ela não seja uma grande ciência. Sou um cientista. Uso a ciência em meus negócios diariamente e também a Bíblia. Esta surte efeito. Dá de fato resultados se a gente tem fé. Quando ele foi nomeado gerente geral da fábrica, os operários começaram a cochichar. Agora que ele é gerente, vamos ter que trazer a Bíblia conosco ao vir trabalhar. Dias depois, ele chamou à sua presença alguns dos homens que andaram fazendo aquela observação. Usando a linguagem que eles compreendiam, disse-lhes: ouvi dizer que vocês andaram dizendo aí pela cidade que, agora que sou gerente geral, terão que trazer suas Bíblias quando tiverem de vir trabalhar. Oh, foi uma simples brincadeira, desculparam-se eles, meio embaraçados. Bem, é bom que o saibam, é uma boa ideia, mas não quero que vocês tragam a Bíblia debaixo do braço. Basta trazê-la no coração e no espírito. Se vocês vierem com um espírito de boa vontade e fé em seus corações, podem crer, fermos bons negócios. Deve ser uma fé específica, da espécie que remove montanhas. Ao contar-me isso, virou-se subitamente para mim e perguntou: alguma vez você teve algum dedo do pé que o incomodasse? Fiquei um tanto admirado com a pergunta, mas, antes que pudesse responder, ele prosseguiu: eu tinha um dedo do pé que me afligia. Consultei os médicos aqui da cidade. São, na verdade, ótimos médicos. Disseram que eu não tinha coisa alguma no dedo. Estavam errados porque o dedo me doía. Tratei então de comprar um livro sobre anatomia e comecei a ler tudo o que dizia sobre os dedos do pé. A sua construção é realmente muito simples. Há apenas uns poucos músculos, ligamentos e uma estrutura óssea. Parecia que qualquer pessoa que soubesse algo a respeito dele poderia muito bem curá-lo. Mas eu não encontrei ninguém que resolvesse o caso e o dedo me doía sempre. Um dia sentei-me numa cadeira e observei.
Disse então, nessa ocasião, Deus Todo-Poderoso enviou este dedo de volta para a fábrica. Vós o fizestes. Eu fabrico refrigeradores e sei o que se deve saber no que diz respeito a um refrigerador. Quando vendemos, garantimos a sua eficiência. Se não funciona direito e o nosso agente não pode consertar, ele o traz para a nossa fábrica, e nós aqui o reparamos, porque sabemos como fazer. E falei então, Deus Todo-Poderoso, vós fizestes este dedo. Vós o fabricaste e vos SOS agentes, os médicos, parece que não sabem consertá-lo. Se não é incômodo, meu Deus, gostaria que o consertasseis o mais breve possível, porque me está afligindo muito. E como está o dedo agora? Indaguei. Perfeito. Talvez seja uma história tola, mas o fato é que quando ele me contou, mas quase chorei também, pois vi uma expressão maravilhosa no rosto daquele homem, quando ele me relatava esse incidente de uma oração específica. Seja específico. Peça a Deus qualquer coisa que seja justa, mas como fazem as criancinhas, não alimente dúvida. A dúvida veda o caminho para a força. A fé. Abre-o. O poder da fé é tão grande que nada há que Deus não possa fazer por nós. Conosco ou por meio de nós, se permitirmos que ele canalize sua força através de nosso espírito. Repita sempre aquelas palavras citadas acima, até que as grave bem em seu espírito, que desçam ao seu coração e se integrem em você. Cito-as mais uma vez. Tem fé em Deus, pois em verdade te digo que todo aquele que disser a esta montanha que se remova e se lance ao mar, e não tiver dúvidas no coração, deverá crer que aquelas coisas que ele disse hão de suceder, e ele terá aquilo que disser. Marcos 11, 22, 23. Sugeri esses princípios há uns meses atrás a um velho amigo. Montanha, as águas. E se não tiver dúvidas no coração? Por que se emprega aqui a palavra coração? Porque ela quer dizer que você não deve alimentar dúvidas em seu subconsciente, na sua essência interior. Não é tão superficial quanto a dúvida no espírito consciente. Esta é normal e inteligente indagação. É a dúvida profunda e fundamental que deve ser evitada. Deverá crer que aquelas coisas que ele disser haverão de suceder, e ele terá aquilo que disser. Marcos 11, 22, 23. Não se trata aqui de uma teoria arquitetada por mim. É ensinada no melhor livro que se conhece, a Bíblia, aliás o livro que mais se lê no mundo, atravessando gerações e gerações, independentemente do que possa surgir em questão de conhecimento e ciência. A humanidade, muito acertadamente, confia mais nele do que em qualquer outro documento, e diz-nos a Bíblia que o poder da fé faz maravilhas. A razão pela qual as grandes coisas não acontecem a algumas pessoas jaz no fato de não serem elas específicas no aplicarem o poder da fé. A frase dirá esta: montanha quer dizer, não aplique seus esforços à cadeia de montanhas de todas as suas dificuldades, mas sim, ataque apenas a coisa que possa estar, no momento, prejudicando-o. Seja específico. Ataque suas dificuldades uma de cada vez. Se há alguma coisa que você deseja, como agir para consegui-la? Em primeiro lugar, pergunte a si mesmo: devo desejá-la? Submeta essa pergunta a um exame sincero para ter certeza de que realmente a deseja. Se puder responder a ela afirmativamente, peça-a então a Deus com todo fervor. Se Deus, que é onisciente, crê que você não a deve ter, não se apoquente, ele não lhe dará. Sendo ela justa, peça a Deus, e quando a pedir, não alimente dúvidas em seu coração. Seja específico. A solidez dessa norma adveio-me de um fato que me contou um amigo, negociante do Oeste Central, um perfeito cavalheiro, de verdadeiro espírito cristão. Ele ensina a Bíblia numa das maiores classes do seu estado. Na cidade, onde vive, é o chefe de uma fábrica que emprega 40 mil operários. A mesa de seu escritório está sempre repleta de papéis sobre religião. Ele tem até mesmo alguns de meus sermões e boletins. É um dos maiores fabricantes de geladeiras nos Estados Unidos. Pregue sempre uma grande fé, nada de coisa superficial, declarou. Não julgue que ela não seja uma grande ciência. Sou um cientista. Uso a ciência em meus negócios diariamente e também a Bíblia. Esta surte efeito. Dá de fato resultados se a gente tem fé. Quando ele foi nomeado gerente-geral da fábrica, os operários começaram a cochichar. Agora que ele é gerente, vamos ter que trazer a Bíblia conosco ao vir trabalhar. Dias depois, ele chamou à sua presença alguns dos homens que anda fazendo aquela observação, usando a linguagem que eles compreendiam. Disse-lhes: ouvi dizer que vocês andaram dizendo aí pela cidade que, agora que sou gerente-geral, terão que trazer suas Bíblias quando tiverem de vir trabalhar. Oh, foi uma simples brincadeira, desculparam-se eles, meio embaraçados. Bem, é bom que o saibam, é uma boa ideia, mas não quero que vocês tragam a Bíblia debaixo do braço. Basta trazê-la no coração e no espírito. Se vocês vierem com um espírito de boa vontade e fé em seus corações, podem crer, fermos bons negócios. Deve ser uma fé específica, da espécie que remove montanhas. Ao contar-me isso, virou-se subitamente para mim e perguntou: alguma vez você teve algum dedo do pé que o incomodasse? Fiquei um tanto admirado com a pergunta, mas, antes que pudesse responder, ele seguiu. Eu tinha um dedo do pé que me afligia. Consultei os médicos aqui da cidade. São, na verdade, ótimos médicos. Disseram que eu não tinha coisa alguma no dedo. Estavam errados porque o dedo me doía. Tratei então de comprar um livro sobre anatomia e comecei a ler tudo o que dizia sobre os dedos do pé. A sua construção é realmente muito simples. Há apenas uns poucos músculos, ligamentos e uma estrutura óssea. Parecia que qualquer pessoa que soubesse algo a respeito dele poderia muito bem curá-lo. Mas eu não encontrei ninguém que resolvesse o caso e o dedo me doía sempre. Um dia sentei-me numa cadeira e observei. Disse então, nessa ocasião: Deus Todo-Poderoso enviou este dedo de volta para a fábrica. Vós o fizestes. Eu fabrico refrigeradores e sei o que se deve saber no que diz respeito a um refrigerador. Quando vendemos, garantimos a sua eficiência. Se não funciona direito e o nosso agente não o pode consertar, ele o traz para a nossa fábrica e nós aqui o reparamos, porque sabemos como fazer. Falei então: Deus Todo-Poderoso, vós fizestes este dedo. Vós o fabricaste e vos SOS agentes, os médicos, parece que não sabem consertá-lo. Se não é incômodo, meu Deus, gostaria que o consertasseis o mais breve possível, porque me está afligindo muito. E como está o dedo agora? Indaguei. Perfeito. Talvez seja uma história tola, mas o fato é que quando ele me contou, mas quase chorei também, pois vi uma expressão maravilhosa no rosto daquele homem, quando ele me relatava esse incidente de uma oração específica. Seja específico. Peça a Deus qualquer coisa que seja justa, mas como fazem as criancinhas, não alimente dúvida. A dúvida veda o caminho para a força. A fé abre-o. O poder da fé é tão grande que nada há que Deus não possa fazer por nós. Conosco ou por meio de nós, se permitirmos que ele canalize sua força através de nosso espírito. Repita sempre aquelas palavras citadas acima, até que as grave bem em seu espírito, que desçam ao seu coração e se integrem em você. Cito-as mais uma vez. Tem fé em Deus, pois em verdade te digo que todo aquele que disser a esta montanha que se remova e se lance ao mar, e não tiver dúvidas no coração, deverá crer que aquelas coisas que ele disse hão de suceder, e ele terá aquilo que disser. Marcos 11, 22, 23. Sugeri esses princípios há uns meses atrás a um velho amigo. 8. Não acredita em fracassos. Se você estiver pensando em fracassos, aconselho-o a livrar-se de tais pensamentos, pois eles tendem a materializar-se. Adote o princípio de não acreditar em fracassos.
Desejo contar-lhe alguns fatos sobre pessoas que puseram em prática essa filosofia, tendo tido excelentes resultados. Explicarei a técnica e as fórmulas que empregaram com êxito. Se você ler esses incidentes cuidadosa e atentamente, e tiver a mesma fé que elas tiveram, pensando positivamente, pondo em prática a técnica em questão, poderá também vencer a materialização do fracasso que no momento possa parecer inevitável. Espero que você não seja igual a um homem que vivia criando obstáculos a tudo. Contaram-me que o chamavam de o homem dos obstáculos, porque, fosse qual fosse a sugestão que se apresenta-se, imediatamente seu espírito remoía todos os obstáculos que poderiam surgir com relação a ela. Mas ele encontrou alguém que o soube enfrentar, e aprendeu uma lição que o auxiliou a modificar aquela sua atitude negativa. Passou-se o fato da seguinte maneira: os diretores de sua companhia tinham um projeto em estudo, que envolvia consideráveis despesas e alguns riscos, bem como possibilidades de êxito. Na discussão que se travou sobre o empreendimento, o homem dos obstáculos interveio, como era seu hábito, e sempre com ar doutoral. Invariavelmente tais criaturas assumem uma atitude prudente, provavelmente com o intuito de dissimular as dúvidas que alimentam no seu eu dizendo: esperem um momento. Vamos considerar os obstáculos que isso envolve. Outro homem que até então tinha falado muito pouco, mas que era muito respeitado pelos seus associados em virtude de sua capacidade, realizações e certa qualidade indomita que o caracterizava, levantou-se e perguntou-lhe por que S estava constantemente citando dificuldades para aquele projeto em vez de citar as possibilidades. Porque a gente tem que ser sempre realista quando se tem de agir com inteligência, respondeu o outro. Acrescentou: é um fato que neste projeto, há certos obstáculos bem definidos. Qual a atitude que você tomaria com relação a eles? Poderia dizer-me? O companheiro não hesitou em responder. Qual a atitude que eu tomaria com relação a eles? Ora, apenas os afastaria. Nada mais que isso. Esquecer-me-ia depois deles. Isso é mais fácil dizer do que fazer, replicou o homem dos obstáculos. Você diz que os afastaria e os esqueceria depois. Posso perguntar se tem alguma técnica para eliminar obstáculos e esquecê-los depois? Ainda não descobrimos essa técnica. Um leve sorriso pairou nos lábios do outro homem. Rapaz, disse ele, passei toda a minha vida removendo dificuldades e nunca vi uma que não pudesse ser eliminada. Quando se tem fé e coragem suficiente e se está disposto a trabalhar. Uma vez que você quer saber como se faz, vou mostrar-lhe. Enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. Debaixo de uma folha de celofane, nela fixada, via-se um cartão, no qual estavam escritas algumas palavras. Ele atirou a carteira sobre a mesa e falou: está aí, rapaz. Leia o que está escrito no cartão. É a minha fórmula. Não venha depois com a sua ladainha de que ela não dá resultado. Eu é que posso dizer se dá resultado, pois não me tem faltado experiência. O homem dos obstáculos pegou a carteira e, com uma estranha expressão no rosto, leu para si o cartão. Eis o que ele leu em voz lenta e incerta. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4 horas e 13 minutos. Vivi bastante, disse o outro, guardando no bolso a carteira, e encontrei muitas dificuldades em minha vida. Mas há um poder nessas palavras, um poder real, e com elas você pode remover qualquer obstáculo. Disse aquilo com confiança, e todos sabiam que estava falando seriamente. Aquela positividade, juntamente com os fatos de uma experiência que lhes eram conhecidas, pois era um homem extraordinário que tinha vencido muitos contratempos, e, em qualquer sentido, não era mais santo que você convenceu os companheiros que se achavam sentados àquela mesa redonda. Seja como for, o fato é que não se ouviu mais aquela conversa negativa. O projeto foi posto em execução, e, a despeito das dificuldades e riscos, foi coroado de êxito. A técnica usada por aquele homem baseia-se num fato primário acerca dos obstáculos, que é o seguinte: não se deve receá-los. Põe em prática a crença de que Deus está com você, e juntamente com ele, você terá o poder de vencer. Assim, a primeira coisa a ser feita, no tocante a um obstáculo, consiste simplesmente em enfrentá-lo, não se queixar e tratar logo de atacá-lo. Não se arraste pela vida com essa ideia de que poderá fracassar. Enfrente os obstáculos, faça algo com relação a eles. Verá que não tem metade da força que você julga que possuem. Um amigo que tenho na Inglaterra me enviou um livro de Winston Churchill, intitulado Machines and Reflections. Nesse livro, Churchill fala sobre o general britânico Tudor, que comandou uma divisão do 5º Exército Britânico, que enfrentou o grande ataque dos alemães em março de 1918. As probabilidades pesavam fortemente contra ele, mas o general soube como enfrentar um obstáculo aparente temente irremovível e invencível. Seu método foi muito simples. Fez apenas pé firme e deixou que o obstáculo caísse sobre ele, e ele, por sua vez, o rompeu. Eis o que Churchill disse a respeito do general Tudor, aliás, uma grande frase, eivada de energia. A impressão que tive de Tudor foi a de uma estaca de ferro serravada no gelo, irremovível. O general Tudor sabia como enfrentar um obstáculo. Basta enfrentá-lo. Apenas isso. Não ceda, e ele acabará rompendo-se. Você o romperá. Alguma coisa tem que se romper. Não será você, mas sim o obstáculo. É o que você poderá fazer se tiver fé, fé em Deus e em si mesmo. A fé é a principal qualidade que você necessita. É o suficiente. De fato, é mais que suficiente. Use a fórmula que aquele negociante sugeriu que ela desenvolverá essa qualidade de fé poderosa em Deus e em si mesmo. Você aprenderá a conhecer a si mesmo, sua capacidade e o poder de realizar as coisas. Adquirirá esse domínio no mesmo grau em que sua atitude for passando da reação negativa para a reação positiva. Poderá então dizer a si mesmo, com segurança, em qualquer circunstância, que não acredita em fracassos. Tome, por exemplo, a história de Gonzalez, que ganhou o campeonato de tênis uns anos atrás, após uma árdua disputa. Era quase desconhecido. Por causa do mau tempo, não tinha podido aperfeiçoar o seu jogo antes do torneio. O cronista esportivo de um jornal metropolitano, ao analisar Gonzalez, disse que havia certos defeitos em sua técnica. Declarou, em sua opinião, que provavelmente já haviam aparecido na quadra de tênis maiores campeões, mas soube reconhecer em Gonzalez belos lançamentos e rebatidas. Mas o fator que o fez conquistar o campe onato, escreveu o cronista, foi a sua resistência e o fato de que jamais se deixava vencer pelas vicissitudes do jogo. Eis uma das frases mais sutis que até então li em notícias esportivas. Ele jamais se deixou vencer pelas vicissitudes do jogo. Isso significa que, quando o jogo parecia estar contra ele, não deixava que o desânimo se apoderasse dele nem que pensamentos negativos lhe dominassem o espírito. Seria perder a força de que necessitava para alcançar a vitória. Aquela qualidade mental e espiritual fizeram num campeão. Sabia enfrentar os obstáculos, resistir a eles. Sabia vencê-los. A fé alimenta a resistência. Ela contém a força que nos faz sustentar a luta mesmo quando está difícil. Qualquer pessoa pode sustentar uma luta fácil, mas é preciso mais algum outro ingrediente para se prosseguir na luta quando ela se torna desfavorável. É um grande segredo esse, o de não se deixar vencer pelas vicissitudes do jogo. Você talvez retruque, dizendo, mas você não conhece minhas circunstâncias. Estou numa situação diferente da de qualquer outra pessoa e desci na vida até onde uma criatura humana pode descer. Nesse caso você é feliz, pois se desceu até o último ponto. Quer isso dizer que já não há mais para onde descer.
Há então apenas uma direção que pode tomar e está errada a subida. Por conseguinte, sua situação é bem encorajadora. Mas desejo que se acautele e não assuma essa atitude de achar-se numa situação a que ninguém tenha chegado na vida. Não é o que pensa. Falando praticamente, poucas são as criaturas humanas que passam por experiências que não sejam comuns a todos. Há um fato que se não deve esquecer. Há pessoas que têm vencido todas as situações difíceis que se possa conceber, mesmo a situação em que você se encontra e que lhe parece completamente insolúvel. Era o que parecerá a alguns outros, mas eles descobriram uma saída, um caminho para se reerguerem, um caminho que o salvou. Um dos mais animadores exemplos desse fato é a história de Amos Parrish, que, 2 vezes por ano, reúne centenas de dirigentes de lojas e de peritos de modas em 2 grandes convenções que se realizam no grande salão de baile do Hotel Waldorf Astoria, na cidade de Nova York. Nessas convenções, o Sr. Parrish ministra conselhos aos negociantes e seus associados sobre a tendência dos negócios, sobre mercadorias e métodos de vendas, bem como sobre outras questões importantes para a direção dos negócios. Tendo presenciado algumas dessas convenções, estou convencido de que os maiores valores que o Sr. Parrish transmite aos seus fregueses são a coragem e o pensamento positivo, uma profunda fé que ele incute em todos e a confiança de que todos poderão vencer suas dificuldades. Ele parece o exemplo vivo da filosofia que ministra a seus ouvintes. Quando criança, era doentio. Além disso, era gago. Era muito sensível e vítima de um complexo de inferioridade. Julgava-se que não viveria por causa de sua fraqueza física. Mas um dia Amos Parrish passou por uma experiência espiritual. A fé desceu sobre o seu espírito, e desse tempo em diante, convenceu-se de que, com o auxílio de Deus e com a utilização de suas próprias forças, poderia vencer na vida. Desenvolveu uma extraordinária ideia, a de servir aos negociantes. Eles têm tão alta valia a sua sabedoria e inspiração em assuntos comerciais, que não titubeiam em pagar altos honorários para assistir a 2 dias de sessões, 2 vezes ao ano. Constitui para mim uma experiência tocante assistir juntamente com aquela multidão, no salão do hotel, aquelas reuniões e ouvir, como chamam afetuosamente, falar a todos aqueles importantes negociantes, homens e mulheres, o pensamento apenas imbuído de ideias positivas. Às vezes ele tem grande dificuldade com a sua gagueira, mas não se deixa vencer por ela. Cita-a francamente e com humorismo. Certo dia, por exemplo, tentava dizer a palavra Cadillac. Tentou-a várias vezes somente com extraordinário ES. Forço é que conseguiu exprimi-la. Comentou então: tenho dificuldades em falar a palavra Cadillac, quanto mais comprar um. O auditório rompeu em estrondosa gargalhada, mas notei que todo mundo o olhava com uma expressão de afeto estampada no rosto. Todos saem da reunião em que ele fala com a convicção de que poderão também dominar suas dificuldades. Novamente repito que não existe dificuldade que não possa ser superada. Um negro erudito e filósofo, a quem eu perguntava uma vez como vencia suas dificuldades, respondeu: como eu venço minhas dificuldades? Bem, primeiramente procuro contorná-las. Se não consigo, tento passar por cima. Se vejo que é também impossível, atravesso-as. Acrescentou depois: é o que Deus e eu fazemos, atravessamos-las. Considere seriamente a fórmula daquele negociante que citamos no princípio deste capítulo. Pare de ler um instante e repita-a para si 5 vezes e cada vez termine com esta afirmativa: tenho fé nessas palavras. Ei-las novamente, pode. Rei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4 horas e 13 minutos. Diga-a 5 vezes por dia, e ela lhe dará ao espírito uma força prodigiosa. Seu subconsciente que sempre se ressente de qualquer mudança. Talvez dizer: você não irá acreditar em tais coisas. Lembre-se, porém, Faz que o seu uma pausa. subconsciente é um dos maiores mentirosos que existe. Ele concorre para desenvolver-lhe todos os seus próprios erros. Cadê você, Lúcia Solange? Você conhece alguém com essas características que ele descreveu aí? Me refiro ao esportista que ele falou. É dessa pessoa que eu estou me referindo. Que ele fala da fé e do estado de resiliência, de sempre achar uma solução em tudo, de motivar as pessoas que estão à volta. Quem que é o Luiz Marcelo? Isso é uma fórmula, cara. Entende? E ele está trazendo isso, sabe? Quando você não duvida, cara, sabe? Você olha e fala, é fé pura na história. Fala, é vai ou vai. Deu um problema, vamos achar a solução. Pula o obstáculo e vamos nessa, na história. Foco. Por quê? Foco. Foco. É ali o negócio, entendeu? Então, cola em mim que você decola. Eu falo. Dá para modelar bastante coisa aí. Incrível tudo isso. Como a gente vai lendo, né? E a gente já está o quê? No 40º livro. Pedi para você fazer essa conta outro dia, você não fez, né? Você fez essa conta. Você tem essa conta de quantos livros a gente leu já? Não, não fiz a conta ainda. Porque nós lemos a mais, nós fizemos um... Cara, então a gente... Nós lemos umas 2 paradas, mas mais de 30 livros. Muito mais, quase 40 livros. São 8 meses, são 32, mais de 30 livros, exatamente. Eu acho que já estava tendo 35, mais 35 livros. A gente vai ler mais de 50 livros esse ano, cara. Que doideira. Mas o incrível é que a gente tem se deparado, né, só,
com todo o livro que a gente lê, né, dizendo sobre a gente mesmo, sobre tudo que a gente já está fazendo, já está em curso, né? Reforçando essas coisas, né? O que ele fala muito sobre a fé, é bem forte isso, no que ele está comentando aí no livro, porque nada pode abalar. Primeiro pilar, né? Primeiro pilar. Nós vamos fazer a revisão hoje da 6ª turma disso, do primeiro pilar. A revisão. Uma coisa que lembrou do que você fala também é a beleza. A beleza que vem do espírito e sempre feliz, mesmo na dureza, na diversidade. É isso, não sucumbir. E tem caminhos que são caminhos interessantes, são caminhos sutis. Se você não estiver atento, se a pessoa não estiver atenta, ela é laçada, né? Então, você vê, eu trouxe para vocês essa consciência, né? De que eu tive um grave acidente, e logo depois do grave acidente, eu já estava contemplando o processo, né? E eu me peguei, esse final de semana, em agonia e sofrimento por causa de uma situação financeira em que eu me encontrei momentânea na história. Eu falei assim, mas como é que é isso, cara? Se eu estou contemplando um processo de sofrimento e destruição do meu corpo em dor, como é que eu vou ficar agoniado com uma situação que é financeira e momentânea, só de se ajeitar dentro de todo o processo como um todo? Não tem sentido, tem? Né? Se você está contemplando um, você tem que contemplar o outro, né? E não se envolver nesse lugar e ser consumido por angústia, por medo, por dor, por o que quer que seja, né? Não, cara, respira, dá a volta, acha a solução e vamos seguir a história. Simplesmente o curso da história. Então, tranquilizar a mente, acalmar o coração, né? E ajeitar a parte da matéria. É a mesma coisa do corpo. Acalmei a mente, acalmei o coração. Bom, agora tem que reparar o corpo, o ombro, o rosto, e etc., para seguir, né? E ele traz uma coisa muito legal, cara, né? Deus, isso foi feito por você, você tem a origem, a matriz disso. Então, repare isso, porque não estão conseguindo reparar esse lugar, entendeu? No caso aqui, está sendo reparado, né? Meu ombro, muito bem reparado. Por quê? Plena e pura conexão, atenção na história. Na oração de hoje me veio uma lembrança, né? Eu sempre tenho agradecido, alguns poucos sabem, né? Do infarto do meu marido, né? Do Messias. E Um infartinho, né? Pequenininho. com a parada cardíaca que trouxe ele de volta à Terra. 100% de uma veia entupida, quase foi embora. E muito interessante que o médico que salvou a vida dele estava quebrado. Ele estava com um braço só. E quando eu vi o médico vir me dando a notícia, me dando a primeira conversa após o procedimento de urgência, eu reparei nele, ele simples assim, com o braço imobilizado, engessado até aqui em cima. Eu falei, mas Deus, como que uma pessoa, como o senhor está quebrado, trouxe a vida de volta? É uma pessoa na mesa de urgência, emergência. Ele falou assim, médico também quebra. É humano. Mas me fiquei interessando assim, tipo assim, ele tem tanta sabedoria, ele já tem tanto conhecimento, que mesmo com um braço só, e com certeza ele foi fazendo o procedimento, mas foi orientando os assessores dele. Claro, Então, foi muito interessante. Engraçado é que é um braço quebrado, um ombro imobilizado. Deu uma coxinha para você. É isso. É esse lugar, só estava o corpo quebrado, entendeu? A alma estava em ordem, a cabeça, as emoções estavam tudo em ordem dele, cara. Então, assistentes formados à volta dele, também, assistentes formados à volta dele, né?
que ele passou já o conhecimento, então sabem o que fazer, porque foram instruídos por ele, pela sabedoria dele, ele jorrou para essas pessoas. Então, é um lugar em que ele pode só orientar, só olhar, faça assim, faça assado, não, faça, né? É isso. Vamos continuar? Falta muito? São poucas páginas, vai rapidinho. Então, vamos lá. Bora lá. Erros no tocante às habilidades. Você tem criado atitudes negativas em seu subconsciente, e elas lhe devolvem os erros que tiver tido. Vire-se, pois, para ele e diga que tem fé naquelas palavras. Insista em mantê-las. Se tratar o subconsciente com essa positividade, ele se convencerá com o tempo. A razão está no fato de você começar agora a alimentar pensamentos positivos. Em outras palavras, está finalmente dizendo a verdade ao seu subconsciente. Depois de certo tempo, ele começará a devolver-lhe também a verdade. Com ela e com o auxílio de Deus, não haverá obstáculos que você não possa vencer. Um método eficiente para tornar positivo o caráter do subconsciente consiste em eliminar certas expressões de pensamento que poderemos chamar de pequenas negações. Elas se vão acumulando na conversação, e conquanto pareçam em si despidas de importância, acabam criando atitudes nocivas para o espírito. Quando me ocorreu pela primeira vez essa ideia de pequenas negações, comecei a analisar os meus próprios hábitos durante as conversações. Fiquei surpreendido com o que descobri. Descobri que costumava dizer coisa deste jaez. Receio que vá chegar tarde, ou será que o meu pneu irá furar, ou não creio que possa fazer isso, ou não vou poder acabar esse trabalho. Há tanto que fazer ainda. Se alguma coisa não saía bem, costumava dizer, era justamente o que espirrava. Se observava algumas nuvens no céu, franzia a testa e dizia, vai chover, né? Certa. Trata-se de pequenas negações, não há dúvida, mas um grande pensamento sempre é melhor que um pequeno pensamento. Não se deve esquecer que os grandes carvalhos nascem de pequeninas bolotas. Se uma massa de pequenas negações começa a acumular-se em suas conversações, ela acaba infiltrando-se em seu espírito. É surpreendente como elas se vão acumulando e transformando em grandes negações, sem a gente o perceber. Foi então que resolvi eliminar completamente de minhas conversações esse hábito. Descobri que a melhor maneira de eliminá-lo era empregar sempre palavras positivas acerca de tudo. Quando se começa a dizer que tudo vai dar certo, que se poderá fazer tal e tal tarefa, não haverá possibilidade de o pneu vir a furar. Chegar-se a tempo em determinado lugar, pois está-se evocando a lei de resultados positivos e estes acabam materializando-se. As coisas acabam realmente dando certo. Vi um anúncio num cartaz, à beira da estrada, referente a certa marca de óleo para motor. Dizia, uma máquina lubrificada fornece sempre força. O mesmo se dará com o espírito. É preciso lubrificá-lo, isto é, eliminar as ideias negativas e produzir apenas ideias positivas a fim de que estas forneçam sempre força e energia. Purifique, pois, seus pensamentos, adquira uma máquina mental purificada, lembrando-se sempre de que o espírito é como uma máquina, purificando-o, terá sempre a força de que você necessita. Por conseguinte, a fim de que possa vencer os obstáculos e viver com essa filosofia de não se acreditar em fracassos, cultive profundamente em seu eu interior apenas ideias positivas. A nossa atitude mental é que determina diretamente o que devemos fazer com os obstáculos. A maioria de nossos obstáculos é, na realidade, de caráter mental. Acontece que os meus obstáculos não são de ordem mental, mas sim reais, poderia você talvez dizer. Quem sabe? Mas a sua atitude para com eles é mental. A única maneira possível de você poder ter uma atitude é recorrendo a um processo mental. O que você pensar a respeito dos obstáculos é o que, em grande parte, determina os seus atos no tocante a eles. Forme a atitude mental de que não pode remover um obstáculo, e verá que não o removerá. Fixe na ideia de que ele não é tão grande quanto lhe parecerá à primeira vista. Mantenha sempre a ideia de que ele é removível. Por mais fracamente que entretenha esse pensamento positivo, inaugurar-se-á, desde o momento em que começar a pensar dessa maneira, o processo que o levará a vencer o obstáculo. Se você se deixou vencer por uma dificuldade, é sem dúvida devido a ter dito a si mesmo durante meses e meses e talvez durante anos que nada haveria que você pudesse fazer para superá-la. Você teria ressaltado de tal forma sua incapacidade que seu espírito acabou aceitando as conclusões a que você chegará. Quando seu espírito estiver convencido de alguma coisa, o mesmo se dará com você, pois você age de conformidade com o que ditar o seu espírito. Mas se, ao contrário disso, você empregar esse novo conceito criador, poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, irá você empregar uma nova concepção mental. Adote realmente essa atitude positiva, e acabará convencendo o seu próprio eu de que poderá resolver suas dificuldades. Quando seu espírito ficar finalmente convencido, começarão a surgir resultados surpreendentes. Você descobrirá de repente que possui uma energia em que jamais pensara. Joguei golfe com um senhor que, além de ser excelente jogador, era também filósofo. Quando disputávamos uma partida, ele, de quando em vez, aproveitando-se dos próprios incidentes do jogo, exprimia certas opiniões filosóficas, pelas quais lhe fiquei muito grato. Houve uma ocasião em que atirei a bola para um ponto elevado do gramado. Quando chegamos até o ponto em que ela se achava, exclamei, ao vê-la, está aí. Veja em que entaladela fui cair. A bola ficou numa posição ruim. Vai ser difícil arrancá-la daqui. Por acaso não li em seus livros alguma coisa acerca de pensamentos positivos? Observou ele sorrindo. Um pouquinho envergonhado. Reconheci que era exato o que ele dizia. Eu não pensaria de maneira negativa no tocante à posição dessa bola, continuou ele. Acha que teria um bom lance se a bola estivesse na pista de Jerry Amado curto? Creio que sim. Então por que julga que poderia jogar melhor lá do que aqui? Porque lá o gramado é curto, e a bola pode sair melhor, respondi. Foi então que ele propôs uma coisa curiosa. Vamos abaixar-nos aqui, disse, e examinar a situação. Vamos ver como é que a bola está. Abaixamo-nos, e ele observou então. Note que a altura da bola aqui é relativamente quase a mesma, como se ela estivesse na pista. A única diferença é que aqui a grama está acima dela, mais ou menos 13 ou 15 centímetros. Ele fez uma coisa mais curiosa ainda. Arrancou um pedacinho de grama e mordeu, dizendo, veja a qualidade e caráter dessa grama. Mastigue-a, mastigue-a. Não a acha muito tenra? Perguntou. De fato, é muito tenra, respondi. Pelo menos, assim parece. Nesse caso, continuou ele, um simples lance com o seu taco de ferro número 5 cortará essa grama à semelhança de uma faca. Foi então que me disse coisas das quais não me esqueci. Espero que você não se esqueça também. A dificuldade é apenas mental. Em outras palavras, a dificuldade origina-se do fato de você a ter admitido em seu pensamento.
Acho que há aqui um obstáculo que irá causar-me dificuldades. Você tem no espírito a força para vencê-las. Se você conceber a ideia de que vai arrancar a bola desse ponto difícil, crendo que irá poder fazê-lo, seu espírito transferirá a flexibilidade, o ritmo e a força para os seus músculos. Manejará então o taco de tal maneira que a bola saltará para fora num belo lance. Tudo que você precisa fazer é concentrar os olhos na bola e dizer a si mesmo que vai arrancá-la desse gramado com uma belíssima tacada. Nada de ficar duro e tenso. Fira a bola com disposição e força. Lembre-se, a dificuldade é apenas mental. Até hoje me lembro da extraordinária sensação de força e prazer que tive ao lançar a bola, com uma forte tacada, para a outra extremidade do gramado. Eis aí um importante fato para se lembrar sempre com relação a qualquer problema difícil. A dificuldade é apenas mental. Seus obstáculos se acham presentes, é certo. Não são fantasias, mas também não são verdadeiramente tão difíceis quanto parecem. Sua atitude mental é o fator mais importante. Tenha fé em Deus Todo-Poderoso. Ele lhe dará força para arrancá-lo das dificuldades se você concentrar seus olhos na fonte de sua energia. Afirme a si mesmo que com essa força poderá fazer tudo o que tem a fazer. Tenha fé de que essa força está fluindo para você. Acredite e o sentido da vitória se manifestará. Considere agora novamente o obstáculo que talvez o apoquenta. Verá que não é tão grande quanto julgava. Diga a si mesmo, a dificuldade é apenas mental. Penso vencer e vencerei. Lembre-se desta fórmula. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Escreva-a num pedaço de papel e guarde-a na carteira. Fixe-a no espelho diante do qual costuma fazer a barba todas as manhãs. Ponha-a no tocador, na mesa. Contemple-a sempre até que sua verdade penetre fundo em seu espírito, até que se integre em toda a sua atitude mental, até que se torne uma obsessão positiva. O que poderá parecer uma proposição difícil será, conforme indiquei, árduo ou fácil na proporção da tendência de seus pensamentos. Poder-se-á dizer que foram 3 os homens que influenciaram vitalmente o processo de pensamento dos americanos: Emerson, Torial e William James. Analise o espírito americano até essa última data. É evidente que os ensinamentos desses 3 filósofos se amalgamaram para criar esse gênio particular do americano, que não se deixa vencer pelos obstáculos e realiza coisas impossíveis com extraordinária eficiência. Uma doutrina fundamental de Emerson é a seguinte: a personalidade humana pode ser bafejada pela força divina, dela se originando grandes ideais. William James acentuou que o maior fator em qualquer empreendimento é a fé que nele se tem. Disse no historial que o segredo do êxito está em mantermos no espírito a ideia de que seremos bem-sucedidos. Outro sábio americano foi Thomas Jefferson, o qual, à semelhança de Franklin, estabeleceu para sua orientação uma série de regras. Franklin tinha 13 regras para observar diariamente. Jefferson tinha apenas 10. Uma das regras de Jefferson era a seguinte, e a considero de valor inestimável: trate de enfrentar as coisas sempre pelo lado mais prático. Quer isso dizer, enfrente suas tarefas e dificuldades, empregando o método que encontre menos resistência. A resistência causa fricção na mecânica. Por conseguinte, é necessário, na mecânica, vencer ou reduzir a fricção. A atitude negativa é um meio de se criar fricção. É essa a razão porque o negativismo cria tão grande resistência. A atuação positiva é o lado mais prático. Está em harmonia com o curso da vida. Não somente encontra menos resistência, como também estimula realmente as forças auxiliares. É notável como, desde o começo e até o fim de sua existência terrena, a aplicação dessa filosofia o capacitará a obter resultados brilhantes nas áreas em que você, se agisse de modo contrário, seria vencido. Eis um exemplo. Uma mulher nos mandou o filho, um rapazinho de 15 anos, para que o examinássemos. Pediu que resolvêssemos sua situação. Vivia preocupadíssima com o fato de ele nunca poder conseguir mais que uma nota 70 em qualquer matéria que estudasse. Declarou orgulhosamente que o filho tinha uma grande inteligência. Como sabe que ele tem uma grande inteligência? Perguntei-lhe. Porque é meu filho, respondeu ela. Formei-me no colégio com distinção. O rapazinho apareceu em nosso escritório muito macambúzio. Que é que se passa com o nosso amiguinho? Perguntei. Não sei. Mamãe mandou que eu viesse falar com o senhor, disse ele. Pelo que vejo, não está ardendo de entusiasmo, comentei. A senhora sua mãe falou que você só consegue 70 em suas notas, acrescentei. De fato, é o que consigo obter. Aliás, o que é pior ainda, já cheguei a receber notas ainda mais baixas. Você não se julga inteligente? Mamãe disse que eu sou inteligente. Não creio. Acho que sou. Peale, prosseguiu depois com emoção. Eu estudo as matérias. Em casa costumo repassá-las. Fecho os livros e procuro lembrar-me do que li. Repito esse processo umas 3 vezes. Penso depois que, se não consigo meter tudo na cabeça. Repetindo 3 vezes, como é que irei consegui-lo? Vou então para a escola com a ideia de que talvez tenha tudo na cabeça. A professora me chama para dizer a lição e eu, na hora, não me lembro de coisa alguma. Vem depois os exames. Fico ali suando frio, sem saber que resposta dar às perguntas que me fazem. Não sei o que acontece, continuou. Sei que minha mãe foi uma grande aluna. Creio que eu não dou mesmo para a coisa. Esse padrão de pensamentos negativos, combinado com o complexo de inferioridade, estimulado pela atitude da mãe, era naturalmente o que o esmagava. Embotava-lhe o espírito. Sua mãe nunca lhe dissera que fosse à escola estudar pela glória de adquirir conhecimentos. Não tivera bastante sabedoria para encorajá-lo a competir consigo mesmo, em vez de competir com os outros. Vivia insistindo para que fosse como ela, um aluno brilhante. Não é de admirar-se que essa pressão lhe cerceasse o espírito. Dei-lhe algumas sugestões que provaram ser de grande auxílio. Antes de ler suas lições, faça uma pausa e ore da seguinte maneira: meu Deus, sei que sou inteligente e que posso executar minha tarefa. Não se afobe e leia suas lições com calma. Imagine que está lendo uma história. Não a leia 2 vezes, salvo se o quiser. Acredite simplesmente que já a tem na cabeça logo na primeira leitura. Encare a matéria como tendo sido absorvida pelo seu espírito e nele, germinado. No dia seguinte, quando for à escola, diga a si mesmo: eu tenho uma mãe maravilhosa. Ela é muito bonita e boazinha, mas ela devia ter sido uma devoradora de livros para conseguir aquelas notas altas. Quem é que há de querer ser devorador de livros, afinal? Não quero receber distinções. Apenas pretendo fazer o curso com boas notas. Na classe, quando a professora o chamar, faça uma oração rápida antes de responder. Creia depois que Deus, naquele momento, irá auxiliar o seu espírito a responder as perguntas. Por ocasião dos exames, afirme, na oração, que Deus está libertando seu espírito e que você receberá as respostas certas. O rapazinho seguiu essas ideias. Que nota você pensa que ele recebeu no semestre seguinte? 90. Tenho certeza de que, tendo descoberto a extraordinária vantagem e praticabilidade daquela filosofia de não se acreditar em fracassos, aquele jovem irá empregar em todas as questões de sua vida essa força extraordinária que é o pensamento positivo. Eu poderia dar muitos exemplos de homens que remodelaram suas vidas seguindo esse método. Seria, no entanto, ampliar bastante este livro. Além disso, são incidentes e experiências tirados da vida cotidiana. Não são simples teorias, mas, sim, casos práticos. Minha correspondência está repleta de testemunhos enviados por pessoas que, tendo ouvido ou lido os fatos que tenho narrado com referências e passagens vitoriosas na vida, se sentiram como que obrigadas a rela.
dar ocorrências similares em suas próprias vidas. Eis uma carta que recebi de um cavalheiro que fala sobre o pai, cumprindo-me dizer que conheço muitas pessoas que empregam o plano, nela exposto, com resultados surpreendentes. Meu pai era caixeiro viajante. Em certas ocasiões vendia móveis, noutras louças e às vezes artigos de couro. A verdade é que todos os anos mudava de ramo de negócio. Ouvia-o dizer a minha mãe que aquele era o último ano em que ia vender artigos de papelaria ou lâmpadas, ou que fosse que estivesse vendendo na ocasião. No ano seguinte, tudo haveria de ser diferente e gozaríamos prosperidade. Ele teve a oportunidade de trabalhar para uma firma que tinha um produto que era de fácil saída. Muito bem, dava-se com esse produto o mesmo que sucedia com os outros. Meu pai sempre achava que não havia um produto que fosse vendável. Vivia sempre agitado, sempre receoso. Mas aconteceu que um dia um viajante deu a meu pai a cópia de uma oração composta de 3 sentenças. O viajante disse-lhe que a repetisse antes de visitar o freguês. Meu pai seguiu o conselho e os resultados foram quase milagrosos. Em 100 visitas que fez durante a primeira semana, conseguiu efetuar 85 vendas. Nas semanas que se seguiram, os resultados foram maravilhosos. Houve semanas em que a porcentagem chegou a 95. Em umas 16 semanas que trabalhou, chegou a vender a quase todos os fregueses que visitou. Meu pai deu essa oração a vários outros vendedores, e em cada caso, ela trouxe resultados surpreendentes. Eis a oração que ele usou. Acredito que estou sempre guiado por Deus. Acredito que estou sempre seguindo pela estrada certa. Acredito que Deus abrirá sempre um caminho onde não houver caminho. O chefe de uma pequena firma que tinha muitas dificuldades em firmar seus negócios contou-me que teve um incomensurável auxílio empregando uma técnica por ele mesmo inventada. Ele vivia sempre exagerando suas próprias dificuldades. Sabia que estava sempre enfrentando seus problemas com uma atitude derrotista, mas teve bom senso bastante para compreender que tais obstáculos não eram tão difíceis como ele mesmo fazia parecer. Ao contar essa história, perguntei a mim mesmo se ele não vivia às voltas com aquela dificuldade psicológica conhecida como a vontade de fracassar. Ele empregou um processo que remodelou sua atitude mental. Após certo tempo, foram notáveis os resultados. Colocou simplesmente um grande cesto de arame na sua mesa de trabalho no escritório. Tinha um cartão fixado à cesta, no qual se lia as seguintes palavras: com a ajuda de Deus, tudo é possível. Toda vez que surgia um problema e seu antigo mecanismo de derrotismo começava a exagerar-lhe as dificuldades, lançava na cesta o papel atinente ao problema, e ali o deixava 1 ou 2 dias. É curioso como cada questão deixava de parecer difícil depois que eu tirava da cesta o papel referente a ela, informou ele. Naquele ato, ele dramatizava a atitude mental de colocar o problema nas mãos de Deus. Como resultado, recebia energia para enfrentar normalmente o caso e com êxito. Ao terminar este capítulo, diga em voz alta a seguinte sentença: não acredito em fracassos. Diga-a sempre até que a ideia domine as atitudes de seu subconsciente. 9. Como acabar com as preocupações. Você não tem necessidade de ser vítima de preocupações. Reduzida à sua forma mais simples, que é a preocupação, é simplesmente um hábito. Adquiriu-o. Assim como se pode mudar de hábito e de qualquer atitude adquirida você bem poderá eliminar esse hábito do espírito. Como é essencial uma ação direta e agressiva, no processo de eliminação, há apenas uma ocasião própria para se começar um ataque contra as preocupações. Agora, comecemos, pois, a eliminar esse hábito a partir deste momento. Por que devemos levar a sério esse problema das preocupações? O Dr. Smiley Blanton, eminente psiquiatra, explica claramente a razão, dizendo: a ansiedade é o grande flagelo dos tempos modernos. Um célebre psicólogo afirma que o temor é o grande inimigo aniquilador da personalidade humana. Diz um preeminente médico que a preocupação é a mais sutil e a mais destruidora de todas as doenças humanas. Outro médico assevera que milhares de pessoas ficam doentes em virtude de ansiedades reprimidas. Essas criaturas sofredoras não conseguiram exprimir suas ansiedades, as quais lhes minaram a personalidade, causando muitas formas de doenças. Considere o seguinte: em inglês a palavra preocupação é worry, ela deriva de uma antiga palavra anglo-saxônica que significa sufocar. Apertasse alguém com os dedos o seu pescoço, cortando assim o fluxo da força vital. Teria aí uma demonstração dramática do que está fazendo consigo mesmo ao alimentar esse hábito de viver as volúmitas com preocupações. Dizem-nos que a preocupação não deixa de ser um fator da artrite. Médicos que têm analisado as causas dessa moléstia asseveram que os seguintes fatores, pelo menos alguns deles, se acham presentes nos casos de artrite: desastre financeiro, frustração, tensão, apreensão, isolamento, amargura, rancor e constantes preocupações. Membros de uma clínica médica, dizem, fizeram um estudo em 176 americanos, diretores de companhias, com a idade média de 44 anos, e descobriram que a metade tinha pressão alta, sofria do coração e tinha úlceras. Notou-se que, em todos os casos desses pacientes, a preocupação era o fator principal. A pessoa que vive preocupada, ao que parece, não tem uma vida tão longa quanto a que aprende a vencer suas preocupações. A revista Rotarian publicou um artigo intitulado Quanto tempo poderá você viver? Diz o autor que a cintura é a medida da linha da vida. Declara também que, para se ter uma vida longa, deve observar-se as seguintes regras: 1. Manter-se calmo. 2. Ir à igreja. 3. Eliminar as preocupações. Numa investigação que se fez, descobriu-se que os devotos vivem mais tempo que os não devotos. É melhor, pois, ser devoto se não se desejar morrer jovem. Os casados, segundo aquele artigo, vivem mais que os solteiros. Talvez isso seja devido ao fato de as pessoas casadas dividirem, entre si, as preocupações. Quando se é solteiro, não se tem com quem as dividir. Um perito cientista, estudando 450 pessoas idosas que esperavam, com o seu modo de vida, chegar aos 100 anos, descobriu que elas viviam satisfeitas e observavam o seguinte método: 1. Mantinham-se sempre ativas. 2. Eram moderadas em tudo. 3. Alimentavam-se frugalmente. 4. Encontravam grande prazer na vida. 5. Dormiam cedo e levantavam-se também cedo. 6. Viviam livres de preocupações e temores. 7. Tinham espíritos serenos e fé em Deus. O Dr. George W. Crilley, célebre cirurgião norte-americano, declarou o seguinte: sentimos temores em nosso coração, cérebro e vísceras e não apenas em nosso espírito. Qualquer que seja a causa do temor e das preocupações, o fato é que se pode notar seus efeitos nas células, nos tecidos e nos órgãos do corpo. O Dr. Stanley Cobb, neurologista, diz que a preocupação se acha intimamente ligada aos sintomas da artrite reumática. Um médico declarou recentemente que há uma epidemia de temores e preocupações nos Estados Unidos. Todos os médicos, declarou ele, estão tendo casos de doenças que são causadas diretamente pelo temor e agravadas pelas preocupações e uma sensação de insegurança. Mas não desanime. Você poderá eliminar inteiramente suas preocupações. Há um remédio que lhe dará pronto alívio. Poderá acabar de vez com esse hábito. O primeiro passo para eliminá-lo consiste simplesmente em crer que você pode de fato eliminá-lo. Tudo que você crer poderá fazer, e é certo que o fará com o auxílio de Deus. Eis um processo prático que o ajudará a eliminar de sua experiência esse hábito anormal de cultivar as preocupações. Esvazie diariamente o espírito. Deve fazê-lo preferivelmente antes de se recolher à noite, a fim de evitar que ele retenha preocupações durante o sono.
É durante o sono que os pensamentos tendem a mergulhar mais profundamente no subconsciente. Os últimos 5 minutos antes de dormir são de extraordinária importância, pois é nesse breve período que o espírito se torna mais receptivo para sugestões. Ele tende a absorver as últimas ideias entretidas quando se está desperto. Esse processo de drenagem do espírito é importante para a eliminação das ocupações, pois os pensamentos eivados de temores, a menos que sejam expurgados, poderão dominar o espírito, impedindo assim o fluxo da força mental e espiritual. Tais pensamentos podem ser esvaziados da mente, e não se acumularão se forem eliminados diariamente. A fim de que os possa eliminar, utilize um processo de imaginação criadora. Conceba a ideia de que está realmente esvaziando de seu espírito todas as ansiedades e temores. Imagine-os como se estivessem escoando natural e simplesmente. Repita a seguinte asserção nessa ocasião: com o auxílio de Deus estou esvaziando meu espírito de todas as ansiedades, todos os temores e toda a sensação de insegurança. Repita-a lentamente 5 vezes, acrescentando depois: creio que agora não há mais ansiedades, nem temores, nem sensação de insegurança em meu espírito. Repita também essa última asserção 5 vezes na ocasião em que idealizar o seu espírito expurgado de tais conceitos. Agradeça depois a Deus por livrá-lo dos temores e durma. Ao principiar o processo de cura, utilize-se do método acima pela manhã, à tarde e à hora de se recolher. Vá a um lugar tranquilo, e ali fique uns 5 minutos só para esse fim. Observe fielmente esse processo, e logo notará os seus benéficos resultados. Poderá fortalecer ainda mais esse processo, imaginando que está penetrando em seu espírito e eliminando, uma a uma, as suas preocupações. A criança em matéria de imaginação supera os adultos. A criança com um simples carinho, esquece-se de um machucado ou do medo. Este simples processo surte efeito na criança porque no seu espírito, ela acredita ser esse o remédio para sua aflição. O ato dramático é um fato para ela, o carinho é o ponto final. Idealize seus temores como estando sendo drenados de seu espírito que, no devido tempo, essa idealização se materializará. A imaginação é fonte de temores, mas pode ser também fonte de cura. Ela cria quadros mentais com resultados reais e não deixa de ser surpreendente a eficiência de seus processos. Não se entregue apenas à fantasia. Tanto pode formar imagens eivadas de temores como imagens despidas deles. Aquilo que você imaginar poderá vir a tornar-se um fato se for sustentado mentalmente com bastante fé. Por conseguinte, mantenha uma imagem de si mesmo como estando livre de preocupações. O processo de drenagem, com o tempo, eliminará de seus pensamentos os temores. Mas não basta esvaziar o espírito, pois este não permanecerá muito tempo vazio. É preciso ocupá-lo com alguma coisa. Ele não pode continuar como se estivesse sem vida. Portanto, ao esvaziá-lo, torne a enchê-lo. Encha-o de pensamentos de fé, esperança, coragem e amor. Diga autoafirmativas como as que se seguem. Deus está enchendo agora meu espírito de coragem, paz e serena confiança. Deus está agora me protegendo contra todos os males. Deus está agora protegendo todos os meus bem-amados contra todos os males. Deus está agora me guiando para as decisões certas. Deus me acompanhará em toda essa situação. Concentre seu espírito nesses pensamentos algumas vezes ao dia, até que eles se tornem uma parte de si mesmo. No devido tempo, os pensamentos de fé evitarão o acesso de preocupações à sua mente. O temor é o mais forte de todos os pensamentos, exceto de um, e este é o da fé. A fé pode sempre vencê-lo. É a única força contra a qual o medo não pode resistir. Não haverá lugar para temor enquanto se estiver com o espírito imbuído de fé. É o fato potencial que não se deve esquecer. Domine a fé e dominará automaticamente o medo. É este, pois, o processo. Esvazie o espírito e cauterize-o com a graça de Deus, tornando depois a enchê-lo de pensamentos imbuídos de fé. Com isso acabará com as preocupações. Encha seu espírito de fé, e no devido tempo não terá mais temores. Não adiantará muito apenas ler essa sugestão, se não a puser em prática. O momento para começar a pô-la em prática é agora. Agora que está pensando nela, e está convencido de que o processo número 1 para acabar com as preocupações é o de esvaziar, diariamente, o espírito de todo e qualquer temor, e apenas alimentá-lo com pensamento de fé. É tão simples. Aprenda a ser devoto da fé até que se torne um verdadeiro perito nesse terreno. Nele não há lugar para temores. Desnecessário salientar a importância que há em desembaraçar-se o espírito de todo e qualquer temor. Receie qualquer coisa durante um longo período de tempo. E é quase certo de que venha realmente a acontecer o que você receava. A Bíblia contém um versículo que é uma das afirmativas mais terríveis já feitas, a qual encerra uma verdade, pois a coisa que eu muito temia veio a suceder comigo. Job 3 horas e 25 minutos. É claro que sucederá, pois se temer continuamente certa coisa, estará com isso, criando em seu espírito condições propícias para o desenvolvimento daquilo que você receia. Estimule assim uma atmosfera na qual os seus receios e temores criam raízes e desenvolvem-se. Estará atraindo a sua materialização. Não se alarme, porém. A Bíblia reitera também constantemente outra grande verdade. Aquilo em que tive grande fé acabou realizando-se para mim. Ela não usa de muitas palavras nessa asserção. Repentinamente nos diz que se tivermos fé, nada nos será impossível. De acordo com a tua fé é que receberás. Deve empregar-se a estratégia na campanha contra esse hábito de se ter ocupações. Talvez resulte ser difícil vencê-lo com um ataque frontal ao seu corpo principal. Possivelmente, o plano mais certo consiste em conquistar as fortificações externas uma por uma, aproximando-se assim da posição principal. Em outras palavras, seria conveniente eliminar as pequenas preocupações nos ramos extremos de seus temores. Continue finalmente no seu tronco principal. Em minha chácara, tive necessidade de abater uma árvore grande e muito antiga. Isso não deixou de me causar certa tristeza, mas era preciso. Os encarregados desse serviço trouxeram consigo uma serra movida a motor. Julgava que começassem a serrar o tronco rente ao solo. Em vez disso, colocaram escadas, tendo subido nelas, começaram a cortar os pequenos ramos, depois os maiores, finalmente a parte alta da árvore. Ficou apenas o grande tronco central que serraram num piscar de olhos. Em poucos minutos, a minha árvore jazia reduzida a um monte de lenha, como se ela não tivesse levado muitos anos para crescer. Se tivéssemos cortado rente ao solo, antes de cortar os ramos, ela teria destruído as árvores adjacentes ao cair. Quanto mais reduzimos o tamanho de uma árvore, tanto mais facilmente poderemos derrubá-la, explicou um dos homens. Você poderá proceder da mesma maneira com essa vasta árvore de preocupações que, durante longos anos, se desenvolveu em sua personalidade. É, pois, aconselhável que comece a eliminar as pequenas preocupações e as expressões de aborrecimento. Por exemplo, reduza em suas conversações o número de coisas que possam ser aborrecidas e inquietantes. As palavras poderão talvez ser o resultado de preocupações, mas o fato é que elas as criam também. Ao assaltar-lhe o espírito uma preocupação qualquer, elimine-a imediatamente com um pensamento e uma expressão de fé. Por exemplo, tenho receio de que venha a perder o trem. Trate de levantar-se cedo a fim de que chegue à estação em tempo. Quanto menos preocupações tiver, tanto melhor você poderá agir, pois o espírito, quando está livre, torna-se sistemático e pode regular o tempo. Eliminando as pequenas preocupações, você aos poucos atingirá o seu tronco principal.
Depois, com sua força mais desenvolvida, poderá eliminar de sua vida as preocupações básicas, isto é, o hábito de cultivá-las. Meu amigo, Dr. Daniel Apollin, apresenta uma valiosa sugestão. Ele diz que toda manhã, antes de levantar-se, repete 3 vezes as seguintes palavras: eu tenho fé. Assim, ao começar o dia, já ele amolda o espírito à fé, a qual nunca o abandona. Seu espírito aceita a convicção de que, pela fé, irá vencer os problemas e dificuldades durante o dia. Começa o dia com pensamentos positivos e criadores em seu espírito. Ele tem fé e é difícil conter o homem que a traz consigo. Relatei a técnica do Dr. Apollin numa de minhas palestras radiofônicas. Recebi depois uma carta de uma mulher, na qual ela me contava que não tinha sido muito devota à sua religião, no caso a religião judaica. Declarou que em sua casa vivia às voltas com brigas, discussões e preocupações. Era uma vida infeliz. O marido dizia bebia demasiado e passava o dia todo sem fazer coisa alguma, queixando-se de que não achava emprego. A sogra morava com ela e vivia lamuriando-se e queixando-se de dores o tempo todo. Essa mulher declarou que o método do Dr. Apollin causará-lhe grande impressão e decidiu experimentá-lo. Na manhã seguinte, ao acordar, afirmou 3 vezes que tinha fé. Em sua carta, informou cheia de entusiasmo: faz apenas 10 dias que comecei a seguir esse método. Ontem à noite, meu marido, assim que chegou em casa, me disse que tinha arranjado um emprego com um salário de $80 por semana. Disse também que vai deixar de beber. Acredito que ele o fará. O que acho ainda mais maravilhoso é que minha sogra deixou de queixar-se de suas dores. Até parece que aconteceu um milagre em casa. Parece que minhas preocupações desapareceram. Parece mesmo quase um milagre. Mas o fato é que acontecem milagres todos os dias às pessoas que deixam de alimentar temores e pensamentos negativos. Meu finado amigo Howard Chandler Christie, um grande artista, observava uma técnica muito sadia contra as preocupações. Poucos homens conheci que, como ele, demonstravam sentir um grande prazer e uma grande alegria pela vida. Possuía uma formidável qualidade. Sua felicidade era contagiante. Minha igreja segue uma norma. Há de mandar pintar o retrato de seu pastor, numa ocasião qualquer, durante o tempo em que exerce as suas funções. O retrato fica em casa dele até a sua morte, quando volta para a igreja, onde o colocam numa galeria ao lado dos retratos dos seus predecessores. Geralmente, a política do Conselho dos Superiores e Diáconos é mandar pintar o retrato quando, em sua sábia opinião, o pastor se acha no auge de suas melhores feições. O meu foi pintado muitos anos atrás. Quando eu estava posando para o Sr. Christie, perguntei-lhe: Howard, você nunca teve preocupações? Nunca, respondeu ele. É coisa em que não acredito, acrescentou ele, rindo-se. Bem, eis aí uma razão muito simples para não se ter preocupações. De fato, afigura-se-me muito simples. Você não acredita nelas e por isso, deixa de preocupar-se, comentei. Mas será que não teve mesmo preocupações alguma vez? Insisti. Na verdade, experimentei uma vez, confessou ele. Vi que todo mundo parecia preocupar-se com alguma coisa. Achei que talvez eu estivesse perdendo algo interessante nesse sentido, e resolvi também tentar uma preocupação qualquer. Escolhi um dia para isso. Disse para meus botões: hoje vai ser o meu dia de preocupações. Estava resolvida a investigar essa questão e ver o que realmente havia em tudo isso. Na véspera eu tinha ido deitar-me cedo. Dormira bem. Ficará bem descansado para poder entregar-me toda a uma preocupação qualquer. De manhã, quando acordei, tomei um bom lanche, pois não se pode preocupar-se direito com alguma coisa quando se tem o estômago vazio, e resolvi entregar-me às preocupações. Fiz o que pude nesse sentido, até cerca do meio-dia. Não pude compreender a coisa. Fiquei na mesma. Acabei renunciando à ideia. Ele soltou uma gargalhada gostosa, contagiante. Mas você deve ter algum outro método para vencer as preocupações, falei-lhe. De fato, tinha, e é talvez o melhor método que conheço. Todas as manhãs, explicou ele, fico com meu espírito durante 15 minutos voltado inteiramente para Deus. Não há assim, pois, lugar para preocupações. Com Deus em meu pensamento todos os dias, encontro na vida a minha felicidade. Howard Christie era um grande artista no pincel, mas era também um grande artista na vida, pois soube reconhecer uma grande verdade e como simplificá-la em seus fatores básicos, a saber, somente vem do espírito o fato que você nele colocar tenha seu espírito sempre voltado para Deus, que seus pensamentos sairão sempre revestidos de fé e coragem. A preocupação é um método destruidor que domina o espírito com pensamentos contrários ao amor e aos cuidados de Deus. Basicamente é isso o que ela representa. A cura consiste em recorrer sempre, em pensamento, à força de Deus, à sua proteção e à sua bondade. Despenda, portanto, 15 minutos por dia alimentando o espírito com pensamentos cristãos. Alimente-o com a filosofia da fé que não deixará espaço para que nele se acomodem preocupações e descrença. Muitas pessoas não conseguem vencer as preocupações porque agem diferente. Temente de Howard Christie, permitem que o problema lhes pareça complicado e não o atacam por meio de alguma técnica simples. É surpreendente como nos SOS mais difíceis problemas se resolvem muitas vezes por meio de um método simplicíssimo. É isso devido ao fato de que não basta saber o que se deva fazer ante as dificuldades, é preciso saber também fazer aquilo que se deve fazer. O segredo consiste em elaborar um método de ataque e observá-lo sempre. Compensa fazer-se algo que convença o espírito de que se acha em processo um contra-ataque eficiente. Com isso advirão forças espirituais que atacarão o problema de uma maneira compreensiva e útil. Um dos melhores exemplos da estratégia dessa técnica contra as preocupações foi o processo a que recorreu um negociante. Era um indivíduo que vivia sempre às voltas com preocupações. De fato, já se estava tornando uma verdadeira pilha de nervos. A forma específica de suas preocupações era a seguinte: vivia sempre na dúvida se tinha ou não feito ou dito a coisa acertada. Esmiuçava sempre suas decisões e, com isso, ia ficando com os nervos abalados. Era, por assim dizer, um verdadeiro dissecador de cadáveres. No entanto, era um homem excepcionalmente inteligente. De fato, formara-se por 2 universidades e, em ambas, obtivera distinções. Sugeri-lhe que elaborasse algum método simples que o auxiliasse a não pensar mais em suas tarefas ao fim do dia. Expliquei-lhe a extraordinária eficiência nas verdades simples e espirituais. É sempre verdade que são os grandes espíritos os que têm melhor capacidade para ser simples, isto é, têm capacidade de elaborar planos simples para porem ação profundas verdades. Foi o que aquele homem fez com relação às suas ocupações. Observei que ele estava melhorando e comentei a respeito. Realmente, afinal, descobri o segredo. Tem dado extraordinários resultados, confessou ele. Declarou que, se eu passasse pelo seu escritório, num dia qualquer, a hora em que encerrava o expediente, me mostraria como acabará com aquele hábito de viver às voltas com preocupações. Telefonou-me um dia e convidou-me para jantar com ele. Fui encontrar-me com esse meu amigo em seu escritório à hora do encerramento do expediente. Explicou-me que tinha acabado com as preocupações elaborando um pequeno ritual, que ele observava todas as tardes antes de deixar o escritório. Era um ritual sui generis. Causou-me forte impressão. Tínhamos pegado os nossos chapéus e dirigíamos-nos para a porta. Junto a esta havia um cesto e acima dele, na parede, via-se uma folhinha, uma dessas folhinhas que marcam apenas um dia, e cujas folhas vão sendo destacadas diariamente. Vou agora executar o meu ritual da tarde, o ritual que me tem auxiliado a Eli.
eliminar as preocupações, disse ele, detendo-se junto ao cesto. Arrancou a folha da folhinha e fez com ela uma bolinha. Contemplou-a fascinado, e deixou-a cair depois no cesto. Fechou em seguida os olhos. Seus lábios se moveram por algum tempo. Eu sabia que ele estava fazendo uma oração e guardei um respeitoso silêncio. Ao terminá-la, ele disse em voz alta, Amém, ok. Está fim do dia. Vamos embora e tratar de distrair-nos. Quando caminhávamos na rua, perguntei-lhe, não há inconveniente em dizer-me quais foram as palavras que você proferiu naquela oração? Não creio que as palavras sejam aquelas que você usa, respondeu ele rindo. Como eu insistisse, resolveu falar. Faço uma oração mais ou menos assim. Deus, nosso Senhor, vós me destes este dia. Eu não vou-lo pedir, mas fiquei satisfeito de o ter tido. Esforcei-me por desempenhar minha tarefa e vós me auxiliaste, e eu vos agradeço. Fiz alguns erros. Isso se deu quando não segui vosso conselho. Sinto tê-los cometido. Dói-me, mas tive algumas vitórias e alguns êxitos e vos sou grato pela orientação que me destes. Mas agora, Deus nosso Senhor, com erros ou êxitos, com vitórias ou derrotas, o dia está terminado. Nada mais tenho para hoje, por isso vos devolvo o dia. Amém. Talvez não seja uma oração ortodoxa, mas o certo é que provou ser eficiente. Ele dramatizava o fim do dia e voltava-se para o futuro, esperando uma atuação melhor no dia seguinte. Cooperava com o método de Deus. Ao fim do dia, Deus desce sobre a terra o manto da noite. Aquele meu amigo, seguindo o método que elaborara, ia vencendo gradualmente todas as suas falhas. Ia se sentindo cada vez mais liberto das preocupações que se lhe tinham acumulado na véspera. Naquela sua técnica, estava pondo em prática uma das fórmulas mais eficientes contra ocupações, a qual é descrita nas seguintes palavras: mas isto eu faço, esqueço tudo que ficou para trás e procurando alcançar o que está no futuro. Esforço-me por obter a recompensa de servir a Deus, em Jesus Cristo. Filipenses 3, 13, 14. Talvez haja outros processos para se eliminar preocupações. Gostaria de conhecer os que, após cuidadoso uso, tenham demonstrado ser eficientes. Acredito que todos nós, que estamos interessados em melhorar-nos, somos colegas no grande laboratório espiritual de Deus. Juntos, elaboramos métodos práticos para viver bem. Pessoas de todas as partes têm sido gentis em escrever-me acerca de seus métodos, dos resultados que têm obtido. Procuro ser útil apresentando tais métodos às demais pessoas através de livros, sermões, artigos em jornais, rádio, televisão e outros meios. Dessa maneira, vai-se aumentando o número de pessoas que sabem como vencer suas preocupações bem como seus problemas particulares. Para concluir este capítulo de maneira a poder auxiliá-lo a acabar agora com esse hábito de alimentar preocupações, dou abaixo a fórmula para isso. 1. Diga a si mesmo, a preocupação é um péssimo hábito mental. Posso mudar qualquer hábito com a ajuda de Deus. 2. Você estará atormentando seu espírito se andar às voltas com preocupações. Tornar-se-á livre delas se puser em prática justamente o contrário e cultivar mais fortemente a fé. Comece a observar a fé com todas as suas forças e perseverança. 3. Como observar a fé? Diga em voz alta pela manhã, antes de levantar-se, que você tem fé. 4. Ore, usando esta fórmula. Coloco o dia de hoje, a minha vida, os meus entes queridos e meu trabalho nas mãos de Deus. Da mão de Deus só pode advir o bem. Sejam quais forem os acontecimentos e resultados, se eu estiver nas mãos de Deus, será a vontade de Deus que se imporá, e dela só pode advir o bem. 5. Comece sempre a dizer coisas positivas acerca de tudo, acerca de todas as coisas em que você andou manifestando-se negativamente. Por exemplo, não diga que vai ter um dia horrível. Ao contrário, afirme que vai ter um dia maravilhoso. Não diga que não pode fazer tal coisa. Em vez disso, diga que o fará com o auxílio de Deus. 6. Não tome parte em conversações que provoquem preocupações. Um dos melhores exemplos da estratégia dessa técnica, contra as preocupações, foi o processo a que recorreu um negociante. Era um indivíduo que vivia sempre às voltas com preocupações. De fato, já se estava tornando uma verdadeira pilha de nervos. A forma específica de suas preocupações era a seguinte: vivia sempre na dúvida se tinha ou não feito ou dito a coisa acertada. Esmiuçava sempre suas decisões e, com isso, ia ficando com os nervos abalados. Era, por assim dizer, um verdadeiro dissecador de cadáveres. No entanto, era um homem excepcionalmente inteligente. De fato, formara-se por 2 universidades e, em ambas, obtivera distinções. Sugeri-lhe que elaborasse algum método simples que o auxiliasse a não pensar mais em suas tarefas ao fim do dia. Expliquei-lhe a extraordinária eficiência nas verdades simples e espirituais. É sempre verdade que são os grandes espíritos os que têm melhor capacidade para ser simples, isto é, têm capacidade de elaborar planos simples para porem ação profundas verdades. Foi o que aquele homem fez com relação às suas preocupações. Observei que ele estava melhorando e comentei a respeito. Realmente, afinal, descobri o segredo. Tem dado extraordinários resultados, confessou ele. Declarou que, se eu passasse pelo seu escritório, num dia qualquer, a hora em que encerrava o expediente, me mostraria como acabará com aquele hábito de viver às voltas com preocupações. Telefonou-me um dia e convidou-me para jantar com ele. Fui encontrar-me com esse meu amigo em seu escritório à hora do encerramento do expediente. Explicou-me que tinha acabado com as preocupações elaborando um pequeno ritual, que ele observava todas as tardes antes de deixar o escritório. Era um ritual sui generis. Causou-me forte impressão. Tínhamos pegado os nossos chapéus e dirigíamos-nos para a porta. Junto a esta havia um cesto e acima dele, na parede, via-se uma folhinha, uma dessas folhinhas que marcam apenas um dia, e cujas folhas vão sendo destacadas diariamente. Vou agora executar o meu ritual da tarde, o ritual que me tem auxiliado a eliminar as preocupações, disse ele, detendo-se junto ao cesto. Arrancou a folha da folhinha e fez com ela uma bolinha. Contemplou-a fascinado, e deixou-a cair depois no cesto. Fechou em seguida os olhos. Seus lábios se moveram por algum tempo. Eu sabia que ele estava fazendo uma oração igual. Dei um respeitoso silêncio. Ao terminá-la, ele disse em voz alta, Amém, ok. Está fim do dia. Vamos embora e tratar de distrair-nos. Quando caminhávamos na rua, perguntei-lhe, não há inconveniente em dizer-me quais foram as palavras que você proferiu naquela oração? Não creio que as palavras sejam aquelas que você usa, respondeu ele rindo. Como eu insistisse, resolveu falar. Faço uma oração mais ou menos assim. Deus, nosso Senhor, vós me destes este dia. Eu não vou-lo pedir, mas fiquei satisfeito de o ter tido. Esforcei-me por desempenhar minha tarefa e vós me auxiliaste, e eu vos agradeço. Fiz alguns erros. Isso se deu quando não segui vosso conselho. Sinto tê-los cometido. Perdoai-me. Mas tive algumas vitórias e alguns êxitos e vos sou grato pela orientação que me destes. Mas agora, Deus nosso Senhor, com erros ou êxitos, com vitórias ou derrotas, o dia está terminado. Nada mais tenho para hoje e por isso vos devolvo o dia. Amém. Talvez não seja uma oração ortodoxa, mas o certo é que provou ser eficiente. Ele dramatizava o fim do dia e voltava-se para o futuro, esperando uma atuação melhor no dia seguinte.
Cooperava com o método de Deus. Ao fim do dia, Deus desce sobre a terra o manto da noite. Aquele meu amigo, seguindo o método que elaborara, ia vencendo gradualmente todas as suas falhas. Ia se sentindo cada vez mais liberto das preocupações que se lhe tinham acumulado na véspera. Naquela sua técnica, estava pondo em prática uma das fórmulas mais eficientes contra preocupações, a qual é descrita nas seguintes palavras: mas isto eu faço: esqueço tudo que ficou para trás e, procurando alcançar o que está no futuro, esforço-me por obter a recompensa de servir a Deus, em Jesus Cristo. Filipenses 3, 13, 14. Talvez haja outros processos para se eliminar preocupações. Gostaria de conhecer os que, após cuidadoso uso, tenham demonstrado ser eficientes. Acredito que todos nós que estamos interessados em melhorar-nos somos colegas no grande laboratório espiritual de Deus. Juntos, elaboramos métodos práticos para viver bem. Pessoas de todas as partes têm sido gentis em escrever-me acerca de seus métodos, dos resultados que têm obtido. Procuro ser útil apresentando tais métodos às demais pessoas através de livros, sermões, artigos em jornais, rádio, televisão e outros meios. Dessa maneira, vai-se aumentando o número de pessoas que sabem como vencer suas preocupações, bem como seus problemas particulares. Para concluir este capítulo de maneira a poder auxiliá-lo a acabar agora com esse hábito de alimentar preocupações, dou abaixo a fórmula para isso. 1. Diga a si mesmo: a preocupação é um péssimo hábito mental. Posso mudar qualquer hábito com a ajuda de Deus. 2. Você estará atormentando seu espírito se andar às voltas com preocupações. Tornar-se-á livre delas se puser em prática justamente o contrário e cultivar mais fortemente a fé. Comece a observar a fé com todas as suas forças e perseverança. 3. Como observar a fé? Diga em voz alta pela manhã, antes de levantar-se, que você tem fé. 4. Ore, usando esta fórmula. Coloco o dia de hoje, a minha vida, os meus entes queridos e meu trabalho nas mãos de Deus. Da mão de Deus só pode advir o bem. Sejam quais forem os acontecimentos e resultados, se eu estiver nas mãos de Deus, será a vontade de Deus que se imporá, e dela só pode advir o bem. 5. Comece sempre a dizer coisas positivas acerca de tudo, acerca de todas as coisas em que você andou manifestando-se negativamente. Por exemplo, não diga que vai ter um dia horrível. Ao contrário, afirme que vai ter um dia maravilhoso. Não diga que não pode fazer tal coisa. Em vez disso, diga que o fará com o auxílio de Deus. 6. Não tome parte em conversações que provoquem preocupações. 10. Como solver os problemas pessoais. Fé. Essa é a parada. Tenha fé. Perseverança, sabe para onde você vai. Mantenha esse lugar. E, de novo, além da religiosidade, vamos sair desse lugar. Não fica nesse lugar, não. Que ele é perigoso. Entendeu? Deus vivo como tudo que ele criou e está aí, né, para nós, nesse mundo. Esse é o lugar. Certo, biscoito? Quem quer trazer alguma coisa aí? Fala aí. A minha imagem ficou distorcida aqui. Okay. A facilidade de como a criança tem de resolver os problemas. Ela, quando se machuca, esse foi um trecho bem interessante trazer à tona o problema da criança. Criança, um querubim que tem criatividade, tem a mente desalienada, mente desperta, não é? Por aí? Minha imagem está distorcida para você, que o meu está achatada aqui, minha imagem. Ou está normal aí para você? Está normal? Tá bom. Jussara, Francisco Juramar, a contraparte de Luzia Solange, quer falar alguma coisa? Ela está duplicada, ela está quântica hoje aqui, a Luzia Solange. Silêncio é uma prece. Eu achei que foi bem claro, né? Luiz Marcel. Luiz, eu achei que está tudo muito claro. Luiz Marcelo sou eu, Luiz Marcelo. Eu também tenho essa versão, Luiz Marceliana. Não é? Para mim vai tudo certo, foi tudo claro. Estou na academia já. Ei, carioca. Tá bom. Legal. Então, malha aí. Boa porque eu não estava fazendo essa atividade, né? Estava só enrolando todo mundo. Né? Então tá, até amanhã então. Um beijo, até a noite, hein, queridos? Valeu, noite. 20 horas, né, Marcelo? 19h59, horário oficial de Luiz Marcelo. Tá bom? Eu vou estar saindo de uma festinha, mas tudo bem. Sai antes da festinha, tá bom? Tchau. Tchau.